Fala pessoal, vamos para mais uma aula ao vivo aqui na Semana Agência de Marketing Médico. Mais uma aula que eu vou fazer ao vivo, responder algumas dúvidas, mas principalmente dar muito conteúdo para a gente manter a pegada que está sendo essa semana aqui. Eu primeiro gostaria de dar uma boa noite aqui para vocês que estão presentes. Eu vi que já tem um pessoal aqui, doutor Marketing como sempre, mandando um opa aqui. Seja bem-vindo, Jéssica Gomes, Vanessa Vieira, Vivian Costa, Márcia Wirth, novamente, a Fela Volpe. Muito prazer em falar com vocês novamente e a partir de agora nós vamos falar sobre como gerar conteúdos para clientes médicos. Até porque, muito provavelmente, a sua agência de marketing médico será contratada com essa finalidade. Médicos querem gerar conteúdo. Sejam conteúdos para o Instagram, né? Aquele conteúdo que ele quer gerar um post, uma coisa do tipo. Sejam conteúdos em vídeo para YouTube, conteúdos para Facebook, ou seja, para qualquer canal, até mesmo canais de Telegram. Quero receber o feedback aqui, se vocês estão gostando, e já me respondam o seguinte, antes de eu começar a falar esse conteúdo. Na opinião de vocês, qual que é a maior dificuldade ou a maior dúvida que vocês têm na hora de fazer conteúdo e fazer o planejamento da publicação de conteúdo para um cliente? Aí eu quero ouvir de vocês o que vocês têm para falar aqui para mim, tá bom? Aí eu vou ler aqui no chatzinho. Tô vendo aqui o pessoal falando boa noite. Mas aí vamos lá, vem aqui no chat e me dá a tua impressão sobre essa questão de conteúdo, por favor. Vamos lá. Preciso ler aqui no chatzinho, pessoal. O que vocês acham sobre conteúdo, qual que é a maior dificuldade e tudo mais. Direcionamento do cliente que nunca teve tempo. Pois é, nós vamos falar sobre isso. Médico é aquela coisa, né? É difícil. Tempo. Mas muitos deles, principalmente esse tipo de cliente que a gente quer, que é o médico que tem consultório próprio, apesar dele não ter tempo e tudo mais, ele está cada vez mais convencendo que é preciso e ele vai acabar doando e nós vamos tentar hoje explicar o como que nós vamos fazer isso, tá bom? Teve uma pergunta aqui, até a Rafaela já me ajudou a responder, né? Se as aulas estariam gravadas e até o dia 28 essas aulas estarão gravadas até a gente depois apresentar a certificação agência de marketing médico, que no futuro, na hora certa, eu falo para vocês, tá bom? Implantar a filosofia do médico no conteúdo, isso é importante, porque ó, cada médico na verdade, cada ser humano, né? Ele tem as suas características, nós vamos falar muito sobre isso hoje. Tem as suas características, a sua maneira de expressar, tem aquilo que ele quer e se sente seguro falar, tem as questões extra medicina que valem a pena também introduzir no conteúdo desse médico, porque isso chama a atenção de pacientes. E aí, essa questão aqui que o Thales falou é super pertinente. Como é que implementa essa metodologia para o médico? E até o Dr. Marketing falou o seguinte também, gerar valor agregado para não parecer uma commodity. Porque, gente, vocês têm a mesma sensação que eu tenho? Você entra no Instagram hoje, aí você segue alguns médicos. É tudo a mesma coisa. Aquela foto, por exemplo, uma modelo sorrindo e um modelo sorrindo do outro lado e tá assim, o casal perfeito, vamos falar sobre prótese. Aí depois tem alguém com a mão na cabeça, assim, como se estivesse chorando, vamos falar sobre depressão. E parece a mesma coisa, são aqueles textos que eu chamo que eu chamo durante muito tempo, né? Texto de agência, tudo já muito batido. E é isso que a gente vai tentar desconstruir hoje. Pode ser que os textos de agência sejam assim, mas o de você, a partir de agora, não será mais, né? Não será mais desse jeito. Exatamente, o que o André falou, aqueles textos, imagens que ficam com cara de agência. Isso daí é o que eu sempre falo para não fazer, porque não chama atenção, né? Primeira coisa é chamar atenção, tem que ter a pegada do médico. Cada médico é um ser único. Você vai ver que na hora que a gente for falar de posicionamento do médico nessa aula aqui, é a hora de você fazer um exercício, lembrar daquele seu cliente médico que você já teve, ver onde que você vai inserir essas características dele e tudo mais para a gente sair um pouco dessa questão capsulada aí de agência. Mas que bom que vocês estão participando. Olha só, manter um assunto até terminar ou se diferenciar no assunto. Isso é muito importante, tá, Gustavo? Porque vocês vão ver que vai ser isso no penúltimo slide da aula. Que eu vejo com um grande erro que a agência comete, mas médico também comete na hora de fazer marketing, que é simplesmente todo dia fala de um assunto distinto. Você não cria um desejo num paciente sobre aquele assunto. Imagina, o Instagram do Vitor Jaci. É como o Instagram ele é feito para médicos, não para pessoal de marketing, pessoal de agência. Mas imagina que no meu Instagram, um dia eu falasse de um curso para secretária, no outro dia um curso de marketing digital, no outro dia de um curso plano B da medicina, no outro dia um médico celebridade, no outro dia um curso da agência, que a gente vai ter daqui a uns dias, a certificação agência de marketing médico. Imagina que
Todo dia era sobre alguma coisa. Não dá tempo da gente criar desejo na audiência. E venda é desejo. Essas aulas aqui, ó, mais uma vez, eu não tenho problema nenhum em falar para vocês que depois vai ter uma certificação e tal, que é uma venda. Mas vocês já estão entendendo que eu estou criando esse desejo já, dia a dia? É isso também que o Instagram de um médico tem que fazer. Se ficar cada dia falando de um assunto, o que o Gustavo falou faz sentido. A gente não cria desejo nos pacientes. Logo, quando a gente está falando, é lógico, de especialidades médicas mais ligadas à estética, tá bom? E assim por diante. Mas aí, então, ó, vocês já estão participando, tudo que vocês falaram aqui é pertinente, pelo menos os que eu li, né? E tudo mais. E, pessoal, vamos fazer o seguinte, vou começar com a aula, né? Porque vocês não vieram aqui só me ouvir falar, só ver a minha carinha aqui. Antes de tudo, eu gostei tanto dessa vinheta, que eu vou colocá-la mais uma vez, rapidinho. Ah, a vinheta ficou show. Mas vamos lá, vamos para a aula, vamos conversar de aula, né, pessoal? Olha só, a foto de hoje, um dos primeiros conteúdos que eu postei. Na verdade, eu já postava conteúdo desde 2013, esse vídeo aqui é do início de 2014. É uma fotinha minha, vocês vão ver com uns quilinhos a menos, o rostinho aqui de 22, 23 anos era outra coisa, né? 25, não lembro na época, 2014 isso aqui. Mas fora isso, tinha muito medo. Era muito medo envolvido nisso aqui. Se você assistir esse vídeo, o que acontecia? Era script, então eu escrevia o script, usava o teleprompter, que até hoje existe, o Easy Prompter, né, que é para fazer teleprompter, então usava o Easy Prompter, fazia uma gambiarra para colocar em cima da câmera ali um celular, um tablet na época, se eu não me engano, e gravava assim na parede de casa. Hoje eu tenho aqui, vocês estão vendo aqui um equipamento, eu tenho um estúdio. Se você olhar aqui de frente, de onde eu estou dando aula, é uma estante com vários livros, é um estúdio que geralmente eu gravo aula, ou eu tenho um chroma key também, então eu já estou em outro nível, mas antes não, era tudo muito assim, com muito medo. Um vídeo demorava 2, 3 horas para sair. E o que eu aprendi com todo esse processo? Que hoje eu consigo dar coach ali para o médico. Quando eu digo coach, assim, Vitor, eu tenho vergonha de gravar um vídeo. Eu já tenho substância uma substância de campo tão grande, porque eu já gravo vídeos desde 2013, que eu consigo agora ensinar a gravar esses vídeos. Só que, mais uma vez, não era bem assim de verdade. Eu me lembro muito bem, não digo que foi esse vídeo, mas um desses primeiros vídeos que eu gravei, que eu fiquei durante uma tarde toda para gravar um vídeo de 5 minutos. Então eu escrevia o vídeo, reescrevia, olhava a gravação, eu gaguejava, olhava a gravação, eu passava a mão no cabelo, assim, sabe quando você sente o nervoso, com a mão tremendo? E aí chegava a hora de fazer o CTA final, eu tinha esquecido o CTA, ou fazia o CTA errado, ou seja, eu demorava 3, 4 horas para gravar um vídeo. E isso aconteceu durante muito tempo, eu fiquei pelo menos um ano brigando para aprender a gravar esse vídeo, brigando. Até eu sugiro que se puder ver esse primeiro vídeo aqui. Esse daqui é um dos primeiros que eu gravei, tem vídeo de 2013, mas veja esse, como tá ruim, pessoal, tá ruim. E assim vai acontecer com o seu cliente médico também. Você vai pegar esse cliente, ele vai ter talvez uma resistência muito grande em começar a gravar os vídeos dele, em começar a publicar conteúdo em vídeo. Não quer dizer que ele obrigatoriamente ele precisa publicar conteúdo em vídeo, tá? Isso não é obrigatório. Dá para fazer marketing médico sim, sem que o médico apareça no vídeo. Mas, o que eu sempre falo, o teu cliente vai pagar imposto. O que seria pagar imposto? Ao invés dele converter pacientes gastando X, ele vai converter gastando 2X, 3X, 4X. Por quê? Porque a conversão se torna mais cara a partir do momento que eu não quero aparecer. Mas se isso é uma decisão que é inegociável, a gente tem como fazer marketing médico, eu já fiz muito tempo, durante médicos que não querem aparecer. Mas voltando ao meu conteúdo, o que acontece? Isso vai acontecer com o seu cliente também. E aí nessa aula, eu quero falar um pouco da minha vivência, os tipos de cliente. Ontem lembra que a gente falou os tipos de cliente para você chegar e negociar? Hoje eu vou falar os tipos de cliente médico na minha vivência. Na hora de fazer conteúdo, qual tipo de resposta e tipo de cliente que você vai ter e como você tem que lidar com cada um. Na hora de fazer o conteúdo, coisas que eu vi que para mim deram certo. E que depois, quando eu tive a agência, eu comecei a colocar em prática o processo. E aí eu vou falar para vocês como que esse processo foi construído para o meu negócio. Para quê? Para ajudar os meus clientes médicos, tá bom? Na época.
E é claro, se essas dúvidas aqui vão te ajudar você a começar a gravar os seus primeiros conteúdos, porque lembre, se você vê um Vitor Jaci falante hoje, que dá 8 dias de aula seguida falando 2 horas, que já teve mais de 3 mil alunos, que já tem mais de 200 vídeos gravados em YouTube e tudo mais, as coisas não aconteceram assim. Veja os meus primeiros vídeos, é aquela coisa. Veja quando eu comecei a aprender a andar de bicicleta, os tombos que eu levei, para depois me ver fazendo algumas manobras, entendeu? É assim que acontece em quase tudo que a gente fala relacionado ao marketing. Isso vai acontecer muito com os seus clientes ali de agência, né? Nessa questão de conteúdos, tá certo? E aí, pessoal, olha só. Vamos para o cronograma aqui, só para a gente não esquecer, porque eu já estava esquecendo essa questão de cronograma. Ontem a gente falou de técnicas para gerar autoridade para você, tanto de captação de clientes e negociação, certo? Hoje nós vamos falar de conteúdo, conteúdo que geram pacientes, porque no final você vai ter dois tipos de clientes. Aquele que te contrata porque quer ter métricas de vaidade, que esses são poucos, assim, a maioria não são esses médicos, e aí vai ter o outro médico que quer ter o quê? Resultado dentro do consultório. E aí você já sabe que o melhor tipo de marketing que se faz para ter resultado, para fazer qualquer coisa hoje é o marketing de... Eu nem preciso te responder, marketing de conteúdo, né? Não é à toa que eu, vendo as minhas metodologias, vou falar depois da certificação de agência de marketing médico, não é à toa que os grandes players estão desse jeito, e não é à toa que tem médico lotando a agenda, porque se doa muito para conteúdo. Só para você ter noção, tem um case de um médico que eu até entrevistei no meu podcast, você pode assistir a entrevista dele, que ele, conversando com ele, hoje ele está numa média que 3 horas do dia dele, ele doa para stories, produção de conteúdo e responder direct. 3 horas por dia durante todos os dias. Mas ele já quase nem atende mais a medicina, porque ele já tem uma linha de produtos que ele vende, que já ultrapassa os ganhos que ele tinha no consultório, mesmo um consultório lotado e consultório caro. Você vê o nível que essas pessoas chegam e que o seu cliente pode chegar também. Entendeu? Então é por isso que a gente vai falar sobre essas aulas. E aí na aula de amanhã nós vamos falar um pouco sobre mídias sociais, geralmente YouTube, Facebook e Instagram. Geralmente não, é sobre isso. E depois nós vamos falar também sobre Google no dia 26. Ninguém merece, sábado, né? Mas sim, você merece. Você merece ter um conhecimento a mais e eu tenho certeza que você vai estar presente nessa aula. Domingo vamos falar um pouquinho de estratégias mais avançadas de marketing médico. E dia 28, tirar dúvidas aqui, vou ficar para responder perguntas e vou lançar aí a certificação Agência de Marketing Médico. Tá certo? Então, falado tudo isso, vamos falar de geração de conteúdo. Por trás de todo bom conteúdo tem uma mente criativa, genial e comprometida. E que mente é essa? É a tua mente. Sabe aquele médico que faz sucesso no Instagram? Aquele médico bombado? Aquele médico que todo mundo acha que ele é um gênio? Por trás dele tem um bom profissional de marketing. Por trás dos seus clientes terão um bom profissional de marketing. Esse profissional será você. Você será a pessoa criativa por trás disso. Será a pessoa genial por trás disso, mas principalmente comprometida. Não existe genialidade ali sem suor. Isso daí foi uma coisa que eu aprendi. Lembra aquele primeiro vídeo que eu te mostrei, a foto ali, dos primeiros vídeos que eu gravei e tudo mais? Por trás daquilo tinha muito comprometimento. É alguém que perdeu um sábado, uma tarde de sábado, um dia, ficando 5 horas para gravar um vídeo de 6, 7 minutos. Então, por trás disso tem muito comprometimento. Quem vê o vídeo pronto acha que é genialidade, mas não. Você tem que ter muito suor por trás disso. E essa frase eu trouxe aqui para mostrar o quanto você é importante nessa engrenagem. Quando eu te disse que nós temos mais, vamos lá, 500 mil médicos formados, poucos profissionais de marketing médico que vão para dar conta dessa demanda, e tem muita demanda, muita oportunidade, ninguém está enxergando isso, certo? E aí esses médicos vão contratar essas pessoas e vão bombar. No final, o paciente, as pessoas vão dar o crédito só para quem? Para o médico, tá bombando ali. Mas por trás vai ter a agência, vai ter a mente criativa, a mente genial, que também vai ganhar muito, sabe por quê? Porque os próprios colegas desses médicos vão começar a perguntar, falar, nossa, eu estou gostando tanto do jeito que você se expõe e tal. E é impossível, por mais que a gente saiba que é um concorrente, é impossível a gente segurar uma indicação quando a gente está muito feliz com o trabalho realizado. E é o que eles vão fazer, eles vão começar a te indicar. Por quê? Porque por trás deles tem você, criativo, genial e comprometido. Então não esqueça disso, não esqueça do teu valor nunca, tá bom? Não esqueça que ele dá o show, mas no backstage, ali no palco, por trás das cortinas, tem alguém muito comprometido, que é você. E eu tenho certeza que você vai fazer acontecer. Agora,
Já que nós falamos disso aqui, vamos falar de conteúdo, né? Vou dar conteúdo, parar agora de simplesmente falar a frase. Vamos lá, pessoal. Primeiro slide que eu quero trazer para vocês aqui, se ontem eu trouxe o tipo de cliente, vocês vão ver que eles são muito parecidos, alguns deles. O tipo de cliente na hora de você negociar e chegar até ele, hoje eu vou falar para você o tipo de cliente que eu já tive, tá bom? Então, sim, mais uma vez, pode ser que esteja faltando alguns tipos aqui. Sabe por que está faltando? Porque alguns estão lá na certificação de agência de marketing médico. Não dá para eu trazer todas as aulas aqui, a gente ia ficar muito tempo caminhando sobre um assunto, né? Mas também tem coisas que você viveu que eu não vivi. Então é interessante, vem aqui no chat, enquanto eu falo, ó, eu lembrei desse tipo de médico aqui, de cliente. Vai, se corresponde, ajude quem está escutando aqui. E a melhor maneira de aprender é ensinando. Eu tenho certeza que você ensinar ali, falar um pouco da sua vivência, vai ajudar a gente também. Vamos lá, posso começar o conteúdo? Deixa eu ver aqui no chat se estão presentes. Ótimo, a Regiane trabalha com ele também, sei quem é, bacana. Boa, Vitão, pô, me chamou de Vitão, então vamos começar a aula. É isso mesmo. Vamos lá, cara. Conteúdo e cliente. Esses são os tipos de cliente que eu mapeei ao longo do tempo nas minhas agências ali, nos serviços que eu prestei, tá? Quando você chegar e propor para o médico que ele vai ter que fazer conteúdo, geralmente você vai fazer um estudo, né? Quem ele quer, quais são os objetivos, qual é o público dele, quais são os concorrentes, você vai fazer isso sempre. E aí você vai parar e analisar quem que é esse cliente. Porque não adianta você querer fazer o mesmo tipo de conteúdo, ter a mesma abordagem com todos os clientes. Isso eu aprendi com duras penas. Cada médico é um universo à parte. Por quê? Porque é uma pessoa à parte. Uma pessoa com medos, com inseguranças, ou até com desejos e até com habilidades diferentes uma da outra. Mais uma vez, eu gosto de falar isso porque eu acho muito importante. Mais uma vez, vão tirar a crença de que médico é chato, de que médico é isso, de que médico é aquilo e tal. Não, são pessoas que depois que você passa a conhecer, você passa a admirar, igual eu passei a admirar. São pessoas, assim, que querem crescer assim como você quer crescer, que tem muitas contas para pagar e que se dedica muito na profissão. Então, assim, saiba que eles têm as suas diferenças. Não é porque um é mais ranzinho, porque não é assim. E aí, quais são os tipos que eu identifiquei? Tem médico que eu chegava a falar o seguinte: doutor, a gente precisa fazer conteúdo. Então, eu preciso fazer 2 vídeos? Não tem tempo, você que faz tudo, eu te contratei para isso. Ele não falava desse jeito, mas é o que deixava aparecer. Eu chamo esse médico de terceirizador. Ele não quer que você... Ele é muito parecido com a autoridade que a gente falou ontem. Ele não quer saber se você vai pegar e vai fazer um vídeo com recortes, se você vai publicar um post com 5 ou 10 parágrafos no feed dele. Ele quer que você faça, ele está te contratando para fazer. No final, ele quer cumprir tabela com o marketing dele, tá? E não adianta, quando você identificar esse tipo aqui de cliente, não adianta querer, de alguma forma, extrair dele o tempo dele. Geralmente são pessoas que não têm tempo, são pessoas que não querem, que acham que o marketing é aquela pílula mágica, quero contratar e tudo mais. Então eu tive muito desse caso aqui. Tô te pagando, faz ali o conteúdo. Geralmente esse público aqui, eu vou ter que trabalhar com que tipo de conteúdo? Praticamente eu vou ter que produzir 100%. Vou ter que ler artigos, vou ter que reduzir esses artigos, vou enviar para eles aprovarem, eles nunca vão aprovarem. Por quê? Porque não tem tempo, não quer, ele não vai aprovar. Você simplesmente vai lá e posta, até que um dia você vai postar alguma coisa que tinha um erro, porque você não é médico e tudo mais, que tinha algum erro, e aí alguém vai avisar ele, e ele vai chegar em você e vai simplesmente dar aquela conversa mais séria: olha, mas onde já se viu é meu nome. Aí você vai falar: mas eu já tentei tantas vezes tirar essa dúvida, fazer com que você aprovasse, mas esse é o jogo, não adianta querer brigar, é assim que funciona, tá bom? E só mais uma coisa, esses tipos aqui de cliente, pode ser que um cliente ele tenha algumas características, pode ser que ele tenha 2 ou 3 ou todas as características, não quer dizer que ele é só aquilo, entendeu? Tá bom? Então tem esse primeiro tipo. Tem o segundo tipo que é engajado. Ele faz tudo o que você sugerir. Ô doutor, eu quero que você faça um vídeo assim. Ele nem vai te questionar. Opa, eu confio nesse marqueteiro aqui, eu confio nessa agência, vou fazer o que ele pede. Doutor, olha só, eu quero um texto aqui para o Instagram, tem como você revisar um texto? Opa, tem, com certeza. Ele vai revisar na hora e tudo mais. Esse é o mais fácil de lidar. Por quê? Porque ele quer crescer muito,
Ele não quero dizer que ele quer crescer menos que o outro, não é uma questão de mais ou menos, mas ele está muito engajado ali na causa, tá bom? Então eu já tive também esse tipo de cliente, que é muito fácil de lidar e tal. O interessante é que você, nos primeiros meses, se possível, na primeira semana, identifique dos seus clientes, quando começar a aparecer os clientes médicos, qual o tipo que ele é aqui, entendeu? Para você saber lidar com ele, legal? Depois nós temos já o tímido. Ele vai falar assim, ó, para você, eu faço texto, eu faço qualquer coisa, mas eu não quero gravar vídeos. E ele vai ser assim, de uma forma contundente, ele vai te falar, eu não me sinto bem em vídeos, e não tem problema nenhum, porque talvez você que está ouvindo isso aqui não se sinta bem em vídeos. Eu não me sentia bem em vídeo. O interessante com esse médico é o quê? Você vai ver nos slides para frente algumas técnicas de produção de conteúdo. O que eu sugiro? Que ao longo do tempo você tenha conversas com ele para ir quebrando o gelo. Ou seja, ele vai começar a gravar alguns vídeos e não vai para o ar, são só uns vídeos testes, entendeu? Mas ao longo do tempo você tem que entender qual é a insegurança dele e ajudar ele a dar esse passo. É difícil, ele não vai dar no primeiro momento, não se sinta frustrado. É assim que são as pessoas, é assim que são os clientes, tá bom? Você vai ter um outro tipo de médico que ele é muito discreto. Ele não se importa talvez em gravar um vídeo aqui, um vídeo ali, ele não se importa em fazer muita coisa, mas ele quer ter a privacidade da família dele e da vida pessoal dele em primeiro lugar. Então você nunca vai poder chegar para ele e falar assim, ó, doutor, o Vitor Jaci falou aqui para mim que ele quer ver o médico ali no dia a dia, o endócrino, mas ele chega à noite em casa, ele quer ver o endócrino brincando com o bebezinho dele, ele acha fofo, por quê? Porque isso quebra gelo, se conecta e tudo mais. Aí ele vai falar, não, eu não exponho a minha vida pessoal. Eu não quero, o Instagram para mim não é pra isso, eu não gosto de que as pessoas vejam minha qualidade de vida, isso e aquilo, tá? E não tem problema. É você identificar o padrão, se o seu cliente tem isso, e aí você já vai ter uma conversa, falar do equilíbrio, que é importante, ele vai falar que não quer, você vai respeitar, legal? Aí depois tem o influencer, ele quer expor a vida dele de qualquer jeito, e esse daí você consegue identificar da seguinte maneira, quando ele provavelmente ele já tem um Instagram quando ele te contrata, e aí você vai entrar no Instagram dele e você vai ver que tem um monte de foto. É foto praia, é foto não sei o que, é foto com a família, é foto com o cachorro, é vídeo dançando, é vídeo... Ele quer se expor, é uma característica dele. E aí é a hora de você o quê? Tolir essa característica? Não, você vai explorar muito essa característica. Porque é alguém que já está abrindo as portas e falando, ó, eu quero fazer marketing, eu quero expor minha vida, e o que você falar para mim que tem que fazer, eu vou fazer, entendeu? Para dar certo. Esse eu chamo de médico influencer na hora de criar conteúdo. Aí tem o outro, que é um médico fazedor, que você vai querer criar conteúdo para eles. Então você vai fazer o cronograma. Aí você vai fazer o texto do conteúdo para ele, você vai fazer o roteiro do vídeo, você vai enviar. Aí você vai, doutor, você recebeu o roteiro do vídeo? Recebi. Aí na hora que você recebe o vídeo não tem nada a ver com o roteiro. Ele fala, eu dei uma improvisada, eu tava meio com pressa, eu fiz do meu jeito, ou aquele texto que você mandou ali para mim, eu refiz ele inteiro. São pessoas que gostam de mão na massa. Não quer dizer que ela tem mais tempo ou menos tempo que o outro, que ela está mais engajada ou menos engajada. É uma característica do ser humano e a gente tem que respeitar. Mais uma vez, cada médico é um universo, todos eles, no final, querem crescer, são sujeitos empenhados, mas são características que cada um tem diferente. E aí você vai, poxa, é o meu trabalho, eu falo para fazer assim, ele vai lá e faz o contrário, ele vai lá e faz de outro jeito, depois vem me cobrar que não está dando certo. Mas é o jeito que a banda toca. Você tem que entender qual é o perfil e buscar as melhores ferramentas para potencializar os resultados para esse perfil de médico. Legal? E aí no final nós temos o perfil inseguro. E esse daqui é um dos mais comuns, tá? O inseguro, ele sempre vai falar para você assim. Você vai falar assim, doutor, eu acho que tem que fazer alguns stories, porque ó, a gente já publica ali no seu feed, a gente já faz alguns stories do dia a dia que vão te ajudar. Ele sempre vai te falar a mesma coisa. Ah, eu fico travado, eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar. Ah, eu vou postar no feed, eu não sei o que falar. Ah, você vai ter que ter um canal de Telegram, você vai postar um áudio por dia. Ah, não sei o que falar. E aí, pessoal, nessa aula nós vamos falar muito sobre isso. Eu deixei o inseguro no final porque a maioria dos clientes que eu já tive uma das características dele é essa insegurança. E o que eu notei ao longo do tempo? Que médico, ele não cria bom conteúdo automaticamente, não tem uma audiência grande e logo não tem bons resultados, porque são inseguros, alguns deles, isso é normal em qualquer profissão, você ficar inseguro, imagina quando ligam a câmera, você mesmo, se eu ligar a câmera e falar, sai falando sobre marketing, por mais que eu sei que você conhece muito marketing, você fala, pô, mas o que eu vou falar? Você entendeu? E é o que acontece com eles também.
E aí qual que é o teu papel e o que eu percebi? Que se eu organizar um cronograma lógico para ele e uma estrutura dentro de cada um desses dias no cronograma, para ele não precisar pensar em o que falar, porque ele já sabe muito conteúdo, ele só não sabe dar o start. Logo, ele vai começar a ter sucesso, as coisas vão começar a andar. Então, é um trabalho muito cirúrgico, eu chamaria seu, em entender qual ou quais características o seu cliente tem dentro dessas daqui. E mais uma vez, caso você esteja ouvindo aqui, vai aqui no chat e fala alguma ou algumas características que alguns clientes que você teve têm que não dão match aqui no que eu falei, que não fazem sim, que complementam o que eu falei. Porque, mais uma vez, não são todas que estão aqui, algumas estão na certificação a mais e outra. Você teve experiências que talvez eu não tive, que vão agregar muito aqui pra gente, tá bom? Então essa é a primeira coisa, você identificar, antes de começar a falar em conteúdo, identificar qual que é o perfil desse seu cliente médico, tá bom? Isso é fundamental na minha visão, você identificar essa questão. E aí, como eu pedi para alguém falar para mim aqui a experiência, vamos lá. O pessoal falando já passou por isso, ótimo. Alguém aqui quer comentar sobre alguma experiência, que tem um teimoso? Depois você explica pra gente aqui, Alexandre, qual seria o teimoso aqui. Muito bacana. Qual seria o teimoso? Aí você me explica aqui. Vou continuar, então, com o próximo slide. Aí é o seguinte, se você já assistiu qualquer curso decente de marketing digital, de produção de conteúdo, você vai ver que as pessoas falam muito sobre uma palavra que é muito forte chamada posicionamento. Por exemplo, o Vitor Jaci tem um posicionamento. Tenta adivinhar qual que é o posicionamento do Vitor Jaci. Se você me segue ou começou a me seguir agora nas mídias sociais, envia no chat qual o posicionamento que você acha. Ele vai precisar ter um posicionamento, né? Que é o posicionamento nada mais é para que as pessoas, quem segue ele, a audiência, peguem, isso são várias caixinhas. São várias caixinhas ali. Aí elas pegam assim, a caixinha de marketing médico, elas abrem, opa, Vitor Jaci, aí ele abre uma outra caixinha, marketing médico, secretário, e coloca aquele grande player. Então, as pessoas começam a colocar pessoas, marcas dentro dessas caixinhas. Quando eu falo carro esportivo, você pega a Ferrari e coloca ali dentro, certo? E isso vai acontecer com o médico também. As pessoas vão bater o olho e vão abrir a caixinha assim, dermatologista, mais um no Instagram, deixa eu colocar na minha caixinha. Só que a gente tem que entender um negócio que se chama diferenciação, e o posicionamento vem para isso. Que é porque eu não quero que o meu cliente simplesmente entre na caixinha de dermatologia dessas pessoas. Eu quero que ele entre na caixinha de dermatologia, que fala só para mulheres depois de 40 anos, então é um público muito específico, mulheres depois de 40 anos, nessa caixinha, que querem rejuvenescimento. Entendeu? Então aí eu já começo a colocar esse meu cliente, ela que de alguma forma ele é único, sabe? Ele é o top of mind que a gente chama. Se você já estudou marketing, nos cursos de marketing, você sabe do que eu estou falando. Ele é o primeiro do mercado a ser pensado quando a gente fala daquelas características. São do cliente, o cliente quer rejuvenescer depois dos 40. Eu crio posicionamento para quê? Para ser top of mind na mente do meu consumidor. Legal? E aí, pessoal, como que quando eu trabalho com médico, posicionamento estratégico e uno os dois? Esse primeiro slide nós vamos falar de posicionamento pessoal. A primeira coisa que sempre eu fazia. Será que é uma perda de tempo? Você vai ter um roteirinho. Eu tenho meu roteiro que eu vou disponibilizar depois na certificação, que era o seguinte, eu tinha essa reunião, eu ia saber as dificuldades, o que essa pessoa alcançou na infância, como foi o tipo de infância dela, quais eram os sonhos, o que depois foi, como foi a adolescência mais ou menos, como é que foi a batalha para se passar num vestibular de medicina. A gente sabe que medicina, imagina, há 20 anos, o quanto não era concorrido. A pessoa que passou no vestibular desse, a gente tem que bater palma para ela. Tem que bater palma porque era muito difícil. Ela, assim, foi uma pessoa que, mesmo sendo privilegiada, em alguns casos ali, em muitos dos casos era privilegiada com educação e tudo mais, mas mesmo assim, não era nada fácil não. Então, eu queria saber como que era, como foi ali durante a faculdade, onde foi que ela, por exemplo, foi para pediatria, onde foi que despertou isso? Foi antes,
de entrar na faculdade, foi durante a faculdade, foi no internato, foi fazendo residência ali, fui fazer uma residência antes de clínica geral e por algum motivo eu me apaixonei pela área, porque algum colega falou, eu fui trabalhar em um plantão. A gente tem que entender essas questões. Depois, as dificuldades de abrir o primeiro consultório, eu colhi todas essas informações, aí eu criava um banco de história da vida dele. Enquanto ele me contava, eu acho que eu sou muito criativo, só que eu tenho certeza que você também é muito criativo. Então, sabe quando eu tô te dando essa aula aqui, eu tenho certeza que a tua cabeça já está começando igual a minha fica quando eu escuto uma aula. Já fica começando a fervilhar. E é assim que acontece quando eu ouvi essa história do Mel. Eu criava o quê? Um banco de história para ele. Por quê? Primeira coisa, as histórias de vida dele farão sentido quando eu explicar ali no conteúdo dele, quando ele inserir um pedacinho dessa história ali no conteúdo dele, farão muito sentido para que a audiência faça o quê? Goste mais dele, se conecte com ele. Logo, a percepção de valor é maior, quanto mais conexão, maior a percepção de valor. Lembra as caixinhas? Por meio de uma história de vida, ela já pega e não coloca ele só na caixinha de pediatra. Vai colocar assim, caixinha pediatra S2, no meu coração, adorei essa história, doutor. Então, história, uma das primeiras coisas que eu criava, um banco de histórias no meu cliente. Segunda coisa, nessa mesma reunião, quando eu ia conhecer ele para começar a fazer os conteúdos, eu anotava, seja numa folha do lado, uma folha impressa como essa daqui, um caderno, seja num Google Docs, alguma coisa, eu começava a anotar a linguagem que esse médico tinha. Tem médicos que, por exemplo, imagina se você fosse notar a linguagem do Vitor Jaci. É um sujeito que fala rápido, é um sujeito que sempre fala a palavra... e aí vocês têm que me falar, né? Porque eu não consigo ter a percepção de como o Vitor Jaci é. Mas tem algumas coisas que vocês vão ver que eu repito sempre. Vocês vão perceber que quando eu começo um parágrafo, geralmente eu utilizo a mesma estrutura, eu falo as mesmas frases, quando eu vou me despedir, eu me despeço do mesmo jeito. Eu geralmente, quando eu vou pro lado mais cômico da coisa, qual que é o meu timing, qual não é. Então eu criava um banco de linguagem da maneira que eu percebia. Sabe por quê? Porque eu sabia que eu ia ter que produzir conteúdo para esse médico. Eu ia ter que escrever na mídia social dele, eu ou minha equipe. Eu iria ter que fazer scripts de vídeo. Eu iria ter que escrever muitas vezes apresentações. E aí vai depender de como ele te... lembra da primeira aula, do primeiro dia que a gente falou de tipos de agência? Tem agência que entram inclusive na régua de relacionamento de vendas com os pacientes. Que é a maneira como a secretária atende e tudo mais. E aí a gente quer dar o quê? Já uma linguagem do médico, para que a percepção, a experiência seja a mesma. Então eu criava um banco de linguagem única dele. Por quê? Porque aí era mais fácil depois eu escrever um conteúdo como se eu fosse aquela pessoa. Entendeu? Pensa o seguinte, se você fosse escrever um banco de linguagem do Vitor Jaci, se você me escutar por 5 minutos nessa aula, focado nisso, você vai conseguir encontrar alguns trejeitos, como eu falo. O timing que eu falo, a maneira que eu me exponho e tudo mais. E aí, o que acontece? A maioria dos meus alunos médicos chegam em mim e falam assim, Vitor, eu quero trocar minha agência. Ah, quero trocar. Um dos grandes motivos que eles falam isso é, eles falam de uma maneira muito fria, como se não fosse eu e tudo mais. Isso é porque as agências não têm esse banco de linguagem do médico, coisa que eu tinha. Eu tinha um banco de história, tinha um banco de linguagem. Legal? Terceira coisa que vocês têm que definir para o posicionamento pessoal, perfil comunicativo do médico. Você tem que entender se aquela pessoa que você está conversando é uma pessoa mais carismática, falante, irradiante, bem-humorada, um pouco mais mal-humorada, um pouco mais séria, um pouco mais relaxada, um pouco mais insegura, um pouco mais isso. Então a gente definia, eu tinha vários adjetivos ali que eu definia. Poxa, esse cliente médico aqui, e não tem nada de errado, tá bom? Mais uma vez, são perfis de pessoas. Quem somos nós para julgar uma pessoa que é mais tímida que a outra, uma pessoa que... As pessoas estão em fases diferentes, são assim. Então eu não julgava se meu cliente é melhor do que aquele outro. Não, são pessoas diferentes. O meu papel é ajudá-lo a conseguir resultados. E isso eu vou fazer, isso eu tenho certeza que você também vai fazer. Então, eu defini esse perfil. Por quê? Porque na hora de produzir o conteúdo, se eu sei a linguagem desse médico e se eu sei o perfil dele, é muito mais fácil eu produzir conteúdo que vai dar o quê? Match com ele. Logo, o posicionamento dele começa a ser construído na cabeça de quem? Do paciente. Você está entendendo onde eu quero chegar? E por fim, eu discutia com ele qual que é o lifestyle dele. Todo médico tem um lifestyle,
tá? Todo médico tem um lifestyle, assim como todo ser humano tem, mas nós estamos falando de médico, todo médico tem um lifestyle. O que seria esse lifestyle, Vitor? É o seguinte, você vai entender ao longo do tempo que para o teu cliente ter sucesso nas mídias sociais, principalmente Instagram, porque hoje é a moda ali, ele tem que ter um equilíbrio entre falar de medicina e expor algumas coisas da vida dele. A não ser que você trabalhe com o perfil, vamos voltar alguns slides. Lembra o perfil do médico muito tímido? Tem o tímido e tem aquele que é muito reservado, que ele não quer falar de jeito nenhum da vida pessoal dele. Aí você tem que encontrar um lifestyle que faça sentido para ele. Mas o restante, aquele que não tem problema nenhum, você tem que encontrar qual que é o lifestyle dele. Como assim? Tem médico que o lifestyle dele é bloco cirúrgico, clínica e tudo mais. A vida dele é aquilo que ele gosta, então os stories que ele fizer, os conteúdos que ele fizer vão ser, na sua maioria, ligados a isso, ligados ao dia a dia da profissão. Tem outros que o lifestyle é mais ligado à família, entendeu? E aí ele tem uma família, geralmente com filhos pequenos, porque isso é engraçado, bum! Um monte de seguidor vem falar com ele, manda direct, eu adoro você, doutor, quero marcar uma consulta, é o meu sonho fazer cirurgia com você e tudo mais, tudo mais, tudo mais. O lifestyle dele é família. Tem outros que o lifestyle dele é mais ligado a esporte, tá? São médicos que gostam de crossfit, academia, isso e aquilo, ele gosta de mostrar isso, ele gosta de mostrar esse lado dele. Então, no meio de um story, no meio de um conteúdo, numa quinta-feira, um TBT, não precisa ser só sobre medicina, vai ser sobre um esporte, alguma coisa assim. O lifestyle do luxo. Tem outros que é fama, tá sempre cercado ali de famosos. Uma coisa, lembra, não posso postar a imagem do famoso, ainda mais ele falando que é agende na clínica do doutor tal. Tá? Mas um perfil ali, uma foto fora ali do consultório e tudo mais, com um amigo famoso, não tem problema nenhum. Inclusive eu já tive 2 clientes que eram muito amigos de famosos, que era o dia inteiro assim, com Débora Seco e não sei quem, Ivete Sangalo, coisa do tipo, eu falo, caramba. Mas era assim que acontecia. Então existem alguns lifestyles. Você precisa entender qual que é o lifestyle do seu cliente. Para quê? Para potencializar isso, tá bom? Para você de maneira estratégica usar esse lifestyle a favor. E aí você já tem esses 4 principais elementos do posicionamento pessoal. Você conhece a história de vida dele, mas principalmente você lembra, você é um profissional criativo. Você como profissional criativo, você já sabe usar aquela história que ele contou achando que era uma coisa que não... essa história é chata da minha vida, não tem nada a ver, foi só uma dificuldade que eu tinha. Você falou, caramba, vamos explorar essa história. Vamos começar a contar isso aqui, porque os pacientes querem ouvir essas dificuldades. Uma coisa, até se puder, anota isso aí. As pessoas, principalmente em mídia social, elas se conectam mais com as suas dificuldades do que com os seus resultados, tá bom? Do que principalmente com as coisas que você já alcançou. Elas dão mais valor o percalço que você teve para comprar um carro foi meu sonho, o tanto que eu batalhei e o caminho ali para comprar esse carro do que o próprio carro, assim, depois que comprou já não tem tanta graça. Então é interessante conhecer a história, fazer o banco de linguagem dele, ver o perfil dele, um perfil de comunicação, extrovertido, não fala rápido, fala devagar, ele é uma pessoa que tem vocabulário rebuscado, ou não, uma pessoa que já utiliza um vocabulário mais popular, entendeu? Vamos entender qual que é. E o lifestyle desse médico, para eu criar um posicionamento pessoal. Legal? Depois do posicionamento pessoal, a gente ainda não criou o posicionamento. Falta o posicionamento estratégico e com os dois eu vou criar um posicionamento único para ele, tá bom? Qual que é o posicionamento estratégico que você tem que sempre levar em consideração? Primeiro, paciente ideal. Que tipo o seu médico, que tipo de paciente, né? O seu médico, o seu cliente quer alcançar. Porque lembre, se eu vou criar um posicionamento único, se eu quero ter um paciente, vamos pegar aquele exemplo, mulheres com mais de 40 anos que querem rejuvenescer. E eu falo com uma linguagem, eu utilizo um lifestyle, eu me posiciono para falar com mulheres jovens, esse médico vai ter sucesso e vai ter esse tipo de cliente no consultório dele? Não, não vai, né? E aí um grande erro que não só médicos, que eu acho que quase todo mundo que faz marketing comete, mas como a gente está falando de médico, e que eles cometem também, é o seguinte, falar para todo mundo, tá muito com esse público. E eu não quero, eu quero abraçar todo mundo. Se eu deixar de falar com esse público, pode ser que eu perca.
que eu perca ali de alguma forma dinheiro, que eu perca. Por exemplo, Vitor Jaci. Você já viu criar conteúdo para estudantes de medicina? Para acadêmico de medicina? Para quem está prestando vestibular de medicina? Para residente? Você já viu criar conteúdo para isso? Não, você não vai ver. Porque o meu público, eu já tenho na minha cabeça, você nunca vai ver o primeiro, segundo ano de consultório, com o filho pequeno em casa, que não tem muito tempo, que já está tentando um consultório há 1, 2 anos fazer acontecer e não consegue, já contratou agência, já quebrou a cara porque não contratou nenhuma das nossas agências, contratou aquela agência lá que eu falei para vocês que atendia todo mundo, não sabia nem as regras no mínimo, não sabia nem lidar com esse cliente. Esse é o meu público, eu falo para ele. Os exemplos que eu dou, essa dificuldade, porque tem um cliente pequeno em casa, o filho pequeno em casa, e ele olha e fala, realmente eu tenho um filho pequeno em casa, ele conhece a minha realidade. Por quê? Porque eu já sei muito bem para quem está conversando. Que é o público-alvo, uns chamam de persona, eu chamo de paciente ideal. Por mais que público-alvo e persona são duas coisas um pouco diferentes, né? Público-alvo é mais questões demográficas do paciente e persona é mais psicográfica. E é o seguinte, o que seria esse paciente ideal? Pessoal, vamos pensar assim, um médico que foca em um público específico, habilidade de ter mais pacientes. Por quê? Porque o médico que fala para todo mundo, ele tem a possibilidade, aí você tem que entender a diferença entre probabilidade e possibilidade. Quando eu falo para todo mundo, eu tenho a possibilidade que, lembra, nesse caso a dermatologista, que a mulher jovem venha para o meu consultório, tem de todos os públicos, a não ser o pediatra, né? Ou o geriatra. Mas a probabilidade, pelo tipo de serviço que eu ofereço, pelo meu preço, por tudo, é que se eu falar com todo mundo, a probabilidade é que eu vou chegar em menos pacientes. Então a possibilidade existe. Vai falar, não, mas eu tenho que falar para todo mundo. Não, mas a probabilidade não. Então é isso que tem que ser conversado. Então é sempre definir qual que é esse tipo de paciente ideal. E aí eu ensino a fazer isso. Que é, quais são as perguntas para a gente chegar nesse tipo de paciente ideal. Definindo isso, nós temos que definir quais são os serviços base do médico. Isso é muito importante, anota. Um cirurgião plástico. Quantos serviços um cirurgião plástico tem dentro de um consultório? Tem cirurgião plástico que oferece mais de 30 tipos de cirurgias, porque tem as cirurgias, aí tem cirurgias que ele vai utilizar de protocolos e fazer algumas 2 ou 3 procedimentos. Por exemplo, mamoplastia redutora. São 2 procedimentos que ele vai fazer em uma cirurgia só, em uma tacada só, entre aspas. Então, se a gente for contar, tem plástico que faz 15 cirurgias, tem plástico, vai depender do nível que ele tem, do quanto ele quis também, que ele faz preenchimento mento, boca, faz preenchimento para olheira, faz preenchimento, assim, vários tipos diferentes. Ele também faz botox para várias áreas diferentes. Então, se a gente for contar, ele tem muitos serviços na mão. Uma questão do posicionamento estratégico que eu sempre falo para os médicos é focar entre 3 e 5 serviços no máximo, que é onde a gente vai focar nas nossas mídias sociais. E quais são os serviços, então isso a agência ela precisa definir antes, quais são os serviços que esses serão os serviços que ele vai focar. Eu vou falar de todos? Imagina, até o Gustavo, se eu não me engano, no começo dessa aula falou para mim, a minha dificuldade é em focar em serviço, para não virar aquela salada e não ter tempo para o paciente se convencer e vender, porque no final, tua agência ele só vai querer renovar os 6 meses se você estiver dando resultado, né? Então aí, escolher entre 3 e 5 serviços sempre, vai focar neles, vai ficar batendo neles. Agora, quais são esses serviços que a gente vai escolher? Será que não é fácil eu chegar para alguém e falar, nós vamos dar prioridade para esse, para esse, para esse. Não é uma coisa que eu acho que a agência tem que escolher, a agência tem que falar. Você tem que chegar e ter essa conversa franca. Falar, doutor, eu só acho que a probabilidade da gente ter mais pacientes é focando em poucos serviços para construir o quê? Desejo, percepção, entendeu? Construir. Lembra daquela coisa, nível de consciência, que no marketing, quase todo mundo que estuda marketing conhece, os 5 níveis de consciência? Eu criei os 5 que não gera nada, até o serviço carro-chefe. O que eu não vou conseguir criar numa audiência? Lembra, uma audiência ela precisa ser educada. Eu preciso criar níveis de consciência nessa pessoa. Preciso fazer ela sair de um nível totalmente, que nos Estados Unidos eles chamam de unaware, né? Totalmente assim, ele não sabe nada sobre aquilo. O paciente tem um problema, mas ele nem entendeu que aquilo é um problema, que tem solução. Para levar ele até o 5º estágio, que é eu sou o médico certo para resolver o seu problema.
E aí, quais são esses serviços básicos que nós vamos focar com os nossos clientes? Eu tenho uma atividade que eu faço nos meus cursos, e aí na certificação a gente vai falar dela, mas basicamente, você vai conseguir entender ela muito bem. É um quadrante. Nós temos o vertical e o horizontal. Nesse quadrante a gente coloca assim, serviços base. O serviço que tem muita procura, serviço que tem pouca procura, serviço que gera muita receita e serviço que gera pouca receita. E aí a gente começa como se fosse ali, como se fossem quadradinhos que a gente vai encaixando, um quebra-cabeça a gente vai encaixando. Esse serviço aqui, doutor, tem procura? Tem. Tá, agora, além de ter procura, ele dá lucro? Dá muito lucro ou dá pouco lucro? Ah, ele dá pouco lucro. Aí você pega e coloca ele em qual quadrante? Quadrante do tem procura, mas tem pouco lucro. Então, tem procura, mas tem pouco lucro. E esse outro segundo serviço aqui, doutor? Tem procura? Ah, esse não tem procura. Tá, ele não tem procura, mas ele dá lucro? Não, ele não dá lucro. Aí você vai fazer o quê? Vai colocar ele no último quadrante. Fala, opa, se não tem nem procura nem dá lucro, nós nem vamos ficar falando disso. Não vamos nem, sabe, perder tempo criar conteúdo para isso aqui, ficar criando consciência na audiência. E esse daqui, doutor? Ah, esse tem bastante procura. E dá lucro? Ixi, esse daqui é o melhor que tem, o que mais dá lucro. E tem muita procura, eu vivo só disso. Ah, então nós já achamos o primeiro que nós vamos focar, então esse aqui. Aí o que acontece? Você vai fazer esse exercício junto com ele, vai saber o serviço que vai focar. Não necessariamente tem que ser serviço que tem muita procura e dá lucro. Por quê? Porque existem serviços que não tem muita procura e dão muito lucro, que eu chamo ali de apostas, são serviços médicos de aposta. Mas, por exemplo, pode ser que seja um serviço muito novo, que o paciente quase não tem consciência nenhuma que aquilo existe. É uma técnica cirúrgica nova, é um procedimento novo, é um preenchimento novo. É lógico que eu não vou ter procura agora. E ele está dando muito lucro. Aí esse é um tipo de serviço, se a gente tiver essa percepção, que a gente vai trabalhar muito, por quê? Porque já que ele dá muito lucro, não tem procura simplesmente ficar um serviço novo, tem muito espaço para ser ganho e eu vou conseguir sair na frente. Entendeu? Então, esse exercício precisa ser feito. Quais são os serviços base? E aí depois, nós vamos chegar na última pergunta que você tem que conhecer do seu cliente. Por isso que ele vai valorizar tanto você, porque a gente quase nenhuma faz esse tipo de trabalho. Você acha que alguém fez a base de história da vida dele? O tipo de comunicação que ele tem, qual que é o lifestyle dele, para formar um posicionamento único? Quase ninguém faz isso. Você vai fazer. Você vai falar o quê? De propósito com esse médico. Qual que é o grande propósito dele? E aí, pessoal, eu já achei cada coisa que eu achava que assim, poxa, não tem nada a ver. Por exemplo, tem um cirurgião que eu conheço que o grande propósito dele é fazer as pessoas praticarem atividade física, que é assim, até aí você vai falar, poxa, é um propósito interessante, quero que quanto mais pessoas pratiquem atividade física, mais eu estarei feliz. Tem uma outra médica que fala que quer que as pessoas tenham melhores relacionamentos dentro de casa. Só que aí eu pensava assim, poxa, essa médica que é otorrino, e ela fica falando sobre família no Instagram dela também, ela fica como é o relacionamento dela com o marido, como que é o relacionamento dela com os filhos, o como fazer quando o que ela faz geralmente quando ela tem uma discussão em casa. Eu achava que aquilo não fazia sentido nenhum. E sabe o que a gente começou a notar depois? Que as pessoas que seguem esses médicos, quando ele escancara esse propósito dele, e quando ele começa a criar conteúdo além mais, as pessoas tendem a se conectar muito. Para você ver, se você escutar o meu penúltimo episódio do Médico Celebridade Cast, você vai ver que a médica falou o seguinte: quando eu comecei a falar de física quântica, começou a aparecer gente no meu consultório que é muito parecida comigo. E eu comecei a lotar minha agenda. Aí eu pensei, poxa vida, porque eu amo isso daqui, física quântica e tal. Eu pensei, caramba, nunca achei que médico falava. Sabe, é só uma coisa que parece que não faz sentido, mas no final faz sentido. Eu já vi dermatologista que fala. Existe um tipo de dermatologia ali, né? Que ainda não é totalmente certificado, mas que já existe, tem alguns profissionais, que é dermatologia integrativa. E dentro da dermatologia integrativa, eu tenho uma aluna do Médico Celebridade que ela foca todo o discurso dela em dermatologia natural. Ou seja, que não tenham produtos à base de animais e tudo mais. Porque eu sou meio estúpido nessa área, eu não conheço muito bem esse mundo. Tá? Eu não conheço muito bem, mas no caso dela, eu sei que a dermatologia é natural
e que ela não quer ter resíduos animais e tudo mais, e esse é o propósito de vida dela, ter um mundo mais sustentável. E ela começou a fazer posts há mais ou menos uns 6 meses no Instagram dela, falando sobre isso. Falando sobre como que dá para você ter uma pele boa sem utilizar uma maquiagem com resíduos e quais seriam essas maquiagens. Como você tem como tratar acne, tem como tratar isso, tratar aquilo, que no final é todo mundo querendo ter um mundo mais sustentável. E ela começou a ter uma audiência de pessoas que tem esse, sabe, deu match com essas pessoas. E se você for ver o mundo hoje, ele é uma grande comunidade. Ele é uma grande comunidade que as pessoas hoje elas escolhem quem serão os mestres, os guias que elas querem fazer parte. Se eu posso te dar uma dica, leia um livro do Seth Godin que se chama Tribos. Leia o livro que se chama Tribos, só para a gente entender esse contexto que a gente vive hoje. Não basta mais eu seguir um sujeito que fala de marketing chamado Vitor Jassy. Eu sigo esse sujeito, Vitor Jassy, mas eu adoro, porque no meio do marketing ele fala um pouco sobre filosofia ali comigo. Ou ele fala, até teve um caso de um médico que falava sobre minimalismo bastante, um psiquiatra que falava muito de minimalismo, as pessoas começaram a adorar ele. Por quê? Porque ele tinha esse propósito muito grande. A gente não precisa estar aqui na vida cercado de coisas e coisas e coisas. Vamos ser mais minimalista porque a nossa felicidade é encontrada também assim. A gente tem propósito também sem precisar de coisas. E isso dá muito certo. Então assim, comece a ter essa percepção com o seu cliente. Tenha esse tipo de conversa com ele. Que agora vocês podem potencializar o propósito dele. Feito tudo isso, do posicionamento, aqui não está todos os pontos provavelmente. Você sabe que se você quer posicionar uma pessoa, os principais pontos para você criar um posicionamento único para o seu cliente. São coisas que você tem que fazer no início de um processo, tá bom? Que eu já fiz ali com estratégico. Pessoal, falei muito. Tá fazendo sentido para vocês? Eu quero ler aqui no chat uma ou outra pergunta, ou principalmente alguma declaração, se está fazendo sentido, se estão entendendo, como que está a aula e tudo mais. Muito bom, aqui o João, então, total sentido a Thaís, ótimo, Felipe também. Muito bom, pessoal, então isso me dá mais forças aí para continuar, sabendo que tá fazendo sentido para vocês. Vamos falar agora a partir do momento que a gente falou de posicionamento, vamos falar de processos de conteúdo, tá bom? Antes de sair fazendo conteúdo, que dá certo ou não, uma coisa que eu aprendi com a agência é o seguinte. Antes eu pegava um cliente, quando eu tinha os primeiros clientes, era muito desorganizado. Era assim, primeiro, não tinha nem contrato. Segundo, eu não ditava as regras e sou eu, você que lembra, você é o dono ali do barco. Você é o dono, é você que veleja e tudo mais. O teu cliente ele está sentado ali, ele tem que desfrutar da viagem. Mas é você que conduz. E aí eu não conduzia nada. Eu simplesmente não fazia contrato com os que ele quiser. Se é Natal, ele vai me falar 1 minuto antes que quer um post de Natal, eu tenho que fazer. Se tem que refazer, eu vou refazer 10 vezes. Se tem que fazer 20 posts no dia, eu faço 20 posts. No outro dia eu posso fazer 1. Ou seja, não tinha processo nenhum, não tinha organização nenhuma. Como eu era estúpido. E agora você nunca mais vai cometer esse erro. E aí eu vi que para conteúdo eu precisava criar processo também. Quais processos eram esses? Lembra que eu te falei que a primeira coisa que eu vou ajudar o meu cliente é ajudando ele a definir o que ele vai falar, ou seja, qual o conteúdo que ele vai apresentar. Porque o teu cliente médico só não consegue produzir conteúdo na maioria dos casos, por quê? Não é porque ele é desorganizado, mas é porque todo mundo, se você deixar para fazer o conteúdo no dia sem saber os temas, você vai travar. Você vai olhar e falar, mas o que eu vou falar? Por mais que você conheça a área. Aí eu descobri que, a partir do momento que ele tem os temas já definidos, organização, as coisas saem melhor, certo? Só que aí eu entendi o seguinte, não adianta eu chegar para ele e falar, você vai falar sobre esse tema, amanhã você vai falar sobre esse, amanhã você vai falar sobre aquele. O que eu criei? Todas essas partes aqui que vocês estão vendo, eu criei uma data que na primeira reunião eu apresentava para o cliente. Eu falava, doutor, no dia 5, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que não, cada caso era um caso, na verdade, cada caso era um caso não. No final, eu estava fazendo isso, todos os clientes eram no mesmo dia, eu tinha que entregar até para minha equipe saber o processo, eu entregava no mesmo dia para todos. Então era assim, doutor, no dia 1 do mês, olha só, o dia 1 do mês, eu vou te enviar os temas que você vai falar no mês.
tá bom? Seja vídeo, seja os temas que a agência vai publicar no Instagram, seja, nós vamos enviar já o tema do mês. Você contratou um post por semana, eu já vou te enviar os 4 temas do mês no dia 1. Todo dia 1, isso é inegociável. Eu não vou te enviar no dia 10, eu sou responsável, vou te enviar no dia 1. Você também, você vai enviar no dia 1. Quando eu te enviar no dia 1 os temas, eu vou enviar também quais os canais que eu vou postar. Tá? Vai ser esse tema, nós vamos postar no Stories. Vai ser esse tema, nós vamos postar no Facebook. Vai ser esse tema no YouTube, você já entendeu. No dia 1, enviava o tema e os canais. Certo? Para quê? Doutor, você tem até o dia 5 para você rever, falar que tá ok, quiser fazer uma mudança. Por quê? Porque no dia 5 eu vou te entregar então um cronograma com as datas das postagens, tá bom? Eu vou ali te entregar o cronograma com as datas da postagem no dia 5. Aí ele tinha do dia 1 até o dia 5 para rever, a gente fazia umas mudanças, estava lá. E aí teve uma época que eu fazia com todos os clientes, no começo não, era cada cliente um dia. A gente unificou porque minha equipe trabalhava em processo. Ela sabia que do dia 1 ao dia 5 era só esperar essa confirmação, o dia 5 era para fazer o cronograma de todo mundo, o dia 5... Legal, tá aqui o cronograma. No dia X, você vai ter que me entregar as gravações. Se eu precisar prestar esse serviço, é no dia tal que eu posso prestar, ou a gente vai conversar ali, já vamos fazer o do mês. Aí eu combinava assim com o cliente. Era muito difícil eu combinar o dia 15 ou dia 16 para o cliente, mas eu falava assim, ó, primeira, segunda semana do mês, a gente vai confirmar um dia para fazer todos os conteúdos que fossem gravados, gente, e se ele estivesse pagando pela gravação também, porque tem muito que ele vai querer fazer e você só vai editar. Vai depender do modelo, igual uma vez, o modelo de contrato e o serviço que você presta, o quanto você é remunerado. Marcava as gravações, se tivesse. Se não, ele já tinha um cronograma e eu falava, ó, teu cronograma tá aqui. Eu vou te entregar, já que o cronograma tá no dia 5, foi aceito, no dia 10 eu te entrego todos os conteúdos já finalizados. Te entreguei dia 10 todos os conteúdos finalizados. Doutor, você tem até, por favor, o dia 15 para você corrigir caso tenha um erro no texto, caso você quer que troque a foto da imagem, caso você quer que troque o título, isso e aquilo, até o dia 15, e aí eu lembrava ele, na verdade, o que eu entendi, que vocês têm que entender, é que a agência de marketing médico só dá certo se você tiver uma coisa muito boa na sua agência, que é atendimento. Tá? E aí uma pessoa, um estagiário, alguém que você vai criar um processo para ela, enviar dia 15 a finalização, já 10 a finalização, esperar o médico até o dia 15 e falar, ó, tá ok, não tá, e ela cobrar, e aquilo voltar e fazer esse atendimento é o que faz acontecer, tá bom? Não esqueça disso, pelo amor de Deus. Então o médico tinha até o dia 20, ele recebia dia 15 a finalização para corrigir alguma coisa. Chegava dia 20, se não tem nada corrigido, eu te envio dia 20 já todas as artes, ou já está tudo pronto, legal. A partir do próximo mês, então, já está tudo pronto. O que eu percebi? A minha qualidade de vida, por 2 principais motivos que a minha qualidade de vida era horrível. O primeiro deles, eu não tinha esses processos criados. Então, eu tinha que produzir o conteúdo para o médico, eu produzia no dia. No dia, nossa, eu esqueci, ele contratou 2 posts. Ele é daquele tipo que eu falei que ele não quer se meter muito, qualquer coisa que eu fizer tá bom, vou lá e faço, tá bom. Gente, eu não tinha vida. Todo dia eu lembrava que eu tinha que fazer algo. Todo dia eu lembrava que eu tinha Aí eu lembrava que tinha que fazer algo, mas eu tinha 2 reuniões. Eu falei, puxa, mas não dá pra fazer hoje. Aí eu dava mancada com o meu cliente. É meu cliente, lógico, um conteúdo pro ar, eu já tivesse um cronograma, os temas, os canais, o dia da gravação, que a gente enviava, estava estipulado ali no contrato ou no boca a boca que dia 20 ele poderia corrigir até dia 20. Tinha outro que você começa a criar processo dentro do seu negócio. E aí a segunda coisa que me fez ter mais qualidade de vida é atendimento. É ter um bom atendimento, é pagar alguém, é contratar um estagiário, no começo sou eu, se tem trabalho junto com a minha esposa, com o meu marido, com o meu companheiro, com a minha companheira, qualquer coisa que for. Gente, atenda bem os clientes, mas tenha processo de atendimento. Isso daí vai te tirar um caminhão de trabalho das costas, você vai ter qualidade de vida, você vai ver outra coisa. Aí você vai ganhar dinheiro com qualidade de vida, não é só ganhar dinheiro sofrendo e falando, por que eu fui entrar nesse negócio de agência? Então, eu tinha esses processos para criar conteúdo, isso daqui é muito importante, tá bom? Não simplesmente, eu crio conteúdo, sou conteudista. Tenha processos e dias definidos para criação de conteúdo, tá bom?
E aí, pessoal, dicas assim do dia a dia. Como que eu otimizava tempo do médico, que é o principal. Quando você acha que ele ganha mais? Fazendo conteúdo ou atendendo o consultório? Atendendo, né? Mas é o conteúdo que faz ele atender mais. Então é importante também, mas no final não posso tirar o foco dele do principal, não posso demandar muito desse cliente. Afinal, ele é médico, ele tem que cumprir ali a carga horária dele e tudo mais, abrir o consultório. Então eu tive que encontrar algumas maneiras para, desde processos ou técnicas, para sistematizar a produção de conteúdo, tá bom? Primeira dessas coisas que eu fiz e que você tem que fazer, conteúdo gráfico, posts para Instagram, posts para Facebook, qualquer mídia social que eu tenha conteúdo gráfico, fotos, eu criava uma linha gráfica para aquele cliente. Eu definia entre 3 e 5 templates de posts dentro do Photoshop, geralmente eu fazia, que eram PSDs, então isso não é difícil, gente. Você cria 5 para um outro você varia cores, você varia ali disposições de elementos, você já tem mais 5 para um outro. Aí eu apresentava para ele assim, 10 opções. Ele fechava 3, falava essa daqui, essa daqui, essa daqui. Tá, doutor, agora entre essas 3 opções, cores. Quais são as cores? Vamos levar ali na tua paleta, vamos seguir, ou você quer que cada uma dessas postagens seja... A gente definia a linha gráfica dele. Definindo a linha gráfica, eu não tinha o trabalho de sentar para fazer um post, não que eu trabalhasse com, porque eu não sou um bom designer, então eu sempre terceirizei. Eu não tinha o trabalho de sentar e falar, tá, eu vou fazer um post para o médico hoje. Nossa, de onde eu começo? Aí começo a procurar templates, sabe? Não, já estava definido. Para esse cliente, são esses 3, são esses 5, linha gráfica aqui. A gente vai pegar aquela mesma template para ele, abre no PSD. Se ele fala hoje de suicídio, joga a foto de suicídio ali, só que é a mesma estrutura, as mesmas cores, o mesmo balãozinho e tal. Ah, amanhã ele quer falar de outra coisa, vamos para segundo template. Aí eu só intercalava. Se eu tinha 3 templates, um dia falar com um template, outro dia com outro, Defini a linha gráfica. Outra questão que eu definia, linha editorial. Como assim linha editorial? Eu definia com o cliente, geralmente tinha um embasamento, que na certificação eu vou mostrar para vocês as que eu utilizava. Que era o seguinte, doutor, para um post de Instagram, na minha visão, tem que ter 7 parágrafos. O primeiro parágrafo é para você apresentar o problema. O segundo parágrafo, doutor, você vai contar um pouquinho de um case ali, ou de uma experiência pessoal que você teve com aquele problema, com algum paciente, alguma coisa assim, sem dar nomes, é claro. Terceiro parágrafo, você vai fazer uma pergunta. Quarto parágrafo, isso. Quinto, último parágrafo, você vai fazer um CTA. É um CTA. Fechou? Eu trabalho assim. Gostei, tá bom? Então eu já definia com a minha equipe, para aquele médico, quantos geralmente tinham de parágrafos nos posts dele. E em cada parágrafo, o que seria abordado. Entendeu? Por exemplo, narrativa da dor, é uma técnica que eu utilizo que eu vou explicar para vocês hoje. Estava no parágrafo 4. CTA era no parágrafo 7. Fazer uma contextualização era no parágrafo 2. Entendeu? Então eu já definia com o médico o número de parágrafos que geralmente tinha a postagem. É claro que de vez em quando você não vai conseguir fazer isso. De vez em quando é posts que ele quer elencar. 10 dúvidas que o paciente tem. Dúvida 1, dúvida 2. Mas geralmente quando eram posts que a maioria chegava depois, cada parágrafo o que ele vai colocar. Não era uma coisa assim, nossa, o que eu vou falar, eu vou escrever. E aí já sabia. Lógico que tinha uma margem, da vez um assunto você precisa ter 2 parágrafos, ou ter menos, mas geralmente a gente tinha uma linha editorial junto com uma linha gráfica. Logo eu conseguia ter uma linha de produção, entre aspas, para fazer conteúdo. Outra questão, roteiro. Eu definia com os médicos, tem médico que vai querer gravar vídeo para o YouTube, seu cliente. Tem médico que vai querer gravar IGTV, TikTok, Reels, tem médico que vai querer gravar Stories. A gente definiu um roteiro base para toda a gravação desse médico. Então assim, eu sei que ele grava no YouTube. Como é que ele vai fazer as saudações iniciais dele? A gente tinha um roteiro disso, pronto. Como é que ele faz geralmente o CTA final? Esse vídeo sempre ele vai ter 3 partes. A primeira é explicando o problema, a visão do médico sobre o problema e explicando a solução.
explicando o problema, visão sobre... Então eu já tinha os elementos do roteiro todos prontos, entendeu? Aí o que eu fazia? Dependendo do assunto que ele fosse abordar, eu só encaixava. Você entendeu? Você já tem pronto o começo, o fim, no meio você já sabe quais são os grandes blocos e o que vai encaixar. Então já tinha também isso pronto. É uma coisa que eu acho que as agências pecam muito em não ter essas questões prontas. Porque eu via que dava muito trabalho, eu não tinha qualidade de vida quando eu não definia linha gráfica, eu não definia linha editorial, eu não definia roteiro, pelo menos os blocos. Cada post, cada vídeo eu tinha que começar do zero. Sabe, dá um trabalhão fazer isso. Não, vamos cortar a etapa. Já que dá para fazer em linha de produção, vamos fazer. Entendeu? Outra coisa que eu fazia com os médicos. Você vai encontrar aquele tipo de cliente médico que quando ele fala que ele não sabe o que falar, ou quando ele é tímido, ou quando ele não tem tempo, eu já te falei, você tem que respeitar essa individualidade dele, mas você tem que ajudar com as ferramentas, extrair o máximo dele. O que eu fazia? Eu sabia que não adiantava eu falar, doutor, eu preciso que você grava esse vídeo. Ele não vai gravar. Ele é inseguro, ele não sabe manusear a câmera. Aí quando você fala assim que você vai lá gravar com ele, ele vai falar que não tem tempo, muitas vezes, alguma coisa pode acontecer. O que eu fazia? Falei, doutor, nós vamos marcar um horário a cada 3 meses, coisa assim. Nós vamos fazer uma conversa, na época era Skype, você pode fazer o que for. Eu vou começar a te fazer perguntas, nós vamos definir um tema base, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre lipoaspiração. Então, um plástico, vai ser lipoaspiração. Ele vai entrar no Skype, você vai gravar a tela e vai começar a fazer pergunta. Ah, mas na lipoaspiração, como é que funciona assim? Ah, funciona tal. E no pós da lipoaspiração, quantos dias depois a pessoa precisa trabalhar? O que eu fazia? Eu procurava quais eram as questões que as pessoas buscavam sobre aqueles assuntos e perguntava. Tinha médico que eu fazia assim, à distância. Zoom. Mas na época era Skype, né? Principalmente Skype e tudo mais. Tinha outros que não. Que é muito difícil eu chegar e ligar uma câmera assim com ele e sair falando com ele. O que eu fazia? Ele colocava ele numa cadeira, eu sentava de frente e a gente gravava ele respondendo as minhas perguntas. Depois na edição, aí vira aquela coisa, aquela maravilha. Era difícil era eu chegar e falar, grava um vídeo de 5 minutos sobre como é a anestesia na lipoaspiração. Ou posso voltar, depois de quanto tempo posso ter relação sexual depois de fazer a lipoaspiração. Era muito difícil ele parar 5 minutos para gravar, porque ele queria ter o vídeo perfeito. Agora, quando eu gravava, seja à distância ou pessoal, ele me respondia ali, gravava em 1 hora, 20 respostas boas, sem preocupação de estar na frente da câmera e tudo mais, e saía muito bem. Então, tenta entrevistar, ao invés de gravar, alguns, se eles tiverem essas características que eu te falei, dos seus clientes, que vão dar muito certo. Outra questão, documentação. De alguma forma, você criar um processo para fazer com que o seu cliente médico documente o dia a dia dele. Você entendeu? Você vai mostrar para ele o quanto isso é importante, ele documentar. Ele não pode filmar ali uma consulta, ele não é para filmar a cirurgia, que a gente já sabe que não pode. Mas o dia a dia, tá ali preparando um procedimento sem o paciente ali, documenta. Olha só, pessoal, ele falando, às vezes ele nem vai aparecer. Aqui é a minha sala, a sala que eu utilizo para fazer o microagulhamento com luz pulsada, a gente utiliza esse equipamento aqui e tudo mais. Vai documentando e vai te enviando. Chega uma hora que você tem uma biblioteca tão grande de documentação dele e que você vai bater o olho e falar, caramba, olha só, isso aqui dá um bom conteúdo. Doutor, o que você acha de a gente postar isso? Pera aí, eu vou dar uma estudada só no manual de publicidade médica, eu vou ver o que o Vitor falou naquela aula. Pode, eu acho que pode, isso aqui não tem problema não. Vamos publicar? Esse tipo de conteúdo os pacientes gostam, entendeu? Então documente bastante, tá bom? Outra maneira de se fazer conteúdo que eu utilizava muito com o médico. Eles vão reclamar muito que a agência deles não entende o mundo médico, que escreve coisas que estão erradas. E aí que tá, eu entendo o lado deles, mas entendo o nosso também. É muito complicado, né? A pessoa é médica, ela estudou bastante para ser um otorrinolaringologista, para ser um ortopedista especialista em pé e tornozelo. Se você pedir para um pediatra fazer um textinho desse tamanhozinho sobre uma patologia, sobre uma lesão de pé e tornozelo, esse pediatra não sabe fazer. Ele não sabe. Isso eu fui entender depois de muito tempo. Sabe por quê? Porque cada especialidade médica é um universo à parte. É um universo.
Por exemplo, um cirurgião de cabeça e pescoço, ele sabe muito ali das cirurgias de cabeça e pescoço. Mas você acha que ele não sabe explicar? Ele não é capaz de escrever um texto, na maioria das vezes, tá? Ele não é capaz de escrever um texto sem procurar ler e tudo mais. É claro que o entendimento dele vai ser mais fácil. Ele vai ler ali um parágrafo e opa, isso aqui eu entendi, eu já entendi como funciona, ele vai escrever um texto melhor do que a gente, que não é médico. Faz um texto, ele achou um erro no meio do texto, um erro, uma coisa assim que para você era uma coisa que não tinha tanto assim problema, que não é um erro de português, é um erro de significado. Só que ele bate o olho e fala, caramba, só por conta dessa palavra tá tudo errado o que está sendo falado aqui. Porque isso não é aquela patologia, isso não é aquilo. Entendeu? E ele vai começar a falar assim, minha agência não sabe produzir conteúdo médico, é uma agência que não entende medicina, que não entende. Mas eu acho injusto, por um lado, porque o outro especialista não entende da outra especialidade, porque a agência tem do lado dele. É o nome dele. Imagina, vou deixar o conteúdo errado ali, entro no meu Instagram, a sensação que ele tem quando ele lê uma coisa errada, ele fica, na hora, ele arrepia, ele perde a cor na hora, ele fica assim. Não, mas é como se o ego dele estivesse sendo confrontado. Só que não é o ego do médico, é o ego de qualquer pessoa. Imagina que a mídia social da sua agência, você vai lá e alguém publica uma coisa, um estagiário seu publica uma coisa que não tem nada a ver. Você vai se sentir assim também. Então o que eu vi? A construção de conteúdo é muito delicada com o médico. Eu sempre criava com ele um processo no qual eu sei que ele está muito ocupado, que se eu parar para ele me mandar um texto ele não vai, ele me gravava áudio. Ele gravava áudio, aí eu tinha os estagiários ou eu tinha o pessoal que, sobre aquela patologia que quisesse falar e coisas do tipo, tinha menos estresse, entendeu? Então é tudo, na minha visão, são processos para você criar o conteúdo. E um deles era receber esses áudios do médico. Era muito mais fácil quando eu simplesmente recriava o áudio dele, coisa que ele não tem tempo de fazer, mas reescrevia literalmente depois. O meu produtor de conteúdo aparava ali, escrevia. Lembra que eu criei a estrutura de parágrafos? Pegava aquele áudio e distribuía nos parágrafos, cortava uma parte, do que simplesmente eu ler um texto que eu não consigo interpretar porque é de medicina, que já é nem revisar, e depois, na hora que tiver o erro, vai querer trocar de agência. Então era uma das maneiras que eu conseguia enxergar. Outra coisa que eu sempre fazia, a gente tinha produção de conteúdo mensal. Eu criei um bloco ali com todas as datas comemorativas do ano. Não só assim as óbvias, Natal, Páscoa, Ano Novo, mas tinha dia do enfermeiro, dia do anestesista. Por exemplo, se eu trabalho com cirurgião, quem que é o Robin do cirurgião? O cirurgião é o Batman, quem que é o Robin? É o anestesista, que é um outro médico. Todo cirurgião geralmente tem um anestesista. Difícil achar um que não tenha um de preferência, ainda mais que trabalha com consultório próprio e tudo mais. O dia do anestesista, aí eu sei que o meu médico, aí eu sei que é o dia, por exemplo, é um endocrinologista, e tem o dia da diabetes. Tinha lá dia da diabetes. O que eu fazia? Toda vez para entregar o cronograma, eu falava, doutor, tá aqui as sugestões de datas comemorativas do ano, caso você esqueça de postar no Stories, de postar no feed, caso faça sentido. Qual dessas aqui você quer encaixar no cronograma de conteúdo? Ou seja, eu já tiro o trabalho dele de chegar para mim um dia antes do Dia das Mães e falar, Vitor, você não me enviou a arte do Dia das Mães. Eu falava, doutor, mas a gente nem combinou de... Eu achei que você nem estava ligando, porque eu não ligo para essas datas, eu achei que isso era igual. Ele, não, eu quero postar, e você vai ter que ir lá, abrir o teu Photoshop, fazer uma arte, ele vai olhar, falar que não quer. Tinha também uma biblioteca base com cada cliente. O que é a biblioteca base? Eu fazia questão de, com cada cliente, por exemplo, neurocirurgião, eu me lembro de quando eu tive o papo com esse neurocirurgião. Ele teria que me enviar conteúdos da internet, ele tinha que me enviar para ficar na biblioteca dele. Por quê? Porque quando eu tivesse que produzir um conteúdo sobre alguma coisa, eu poderia consultar aquele link sabendo que aquele link não tem informação errada. Num primeiro momento, o teu cliente vai, poxa, trabalho, vou ter que separar, mas ele vai separar, porque ele está vendo o cuidado que você tem com ele. Você está entendendo? Porque é o seguinte, imagina, você vai criar conteúdo para médico. Eu já te falei que é delicado, que a probabilidade de você errar é grande, porque o próprio médico já não consegue falar de uma outra especialidade, de tão vasto e lindo que é o universo da medicina. Entendeu? Que é uma coisa complicada mesmo.
o nosso dever é diminuir o risco. E como eu diminuí esse risco? Eu tinha uma biblioteca que esse próprio cliente ajudava, não precisa assim, me entrega hoje, vai ajudando ao longo do tempo, com matéria que eu sabia que não tinha erro. Por quê? Porque eu sei que se eu for para a internet tem muita matéria que é tendenciosa, não são médicos que escrevem a matéria, são pessoal de conteúdo que quer vender um remédio, quer vender alguma coisa que não tem nada a ver. E a gente, se basear naquela matéria, vai escrever errado, logo vai ter atrito com o cliente, logo vai perder esse cliente. Você tá entendendo? Então eu tinha uma biblioteca base para cada cliente. E não sou eu que tenho que criar essa biblioteca, não. Ele tinha que me dar os links. Ó, essa matéria aqui tá certo. Sempre quando você for falar, Vitor, de, por exemplo, pé diabético, o endócrino, tá aqui uma matéria do portal Minha Vida que explana sobre isso de uma maneira consciente, de uma maneira séria, ética e tudo mais. Ô, legal, doutor. Então, se eu precisar falar disso um dia, eu vou utilizar esse link aqui, tá bom? Então você tá vendo que o trabalho aqui, o que eu tô te passando, o que eu tô falando com você é um papo muito responsável, de que criar uma agência de marketing médico não é algo para você passar um tempo, não é algo para você simplesmente ganhar dinheiro e fazer de qualquer jeito, é uma empresa. Empresas têm processo. E só de você fazer pequenas coisas como essa, você acha que o quê? Quem vai prestar o melhor serviço? Aquele freelancer que faz de qualquer jeito na casa dele, que nunca ouviu falar de regra de médico, aquilo que a gente já conversou. Ou você, que já tem processo para tudo, que tem as pastinhas, que tem o histórico, que tem a biblioteca, que conversa com a voz, que ouve a voz do médico e escreve. É você. Quem vai ser mais valorizado no final? Você também. Entendeu? Então isso eu tinha. Outra coisa que eu fazia na hora de gravar conteúdo. Eu chegava com ele e falava, doutor, vamos definir séries. Como assim? Para o seu perfil. Por exemplo, você é uma ginecologista ou um ginecologista. Vamos definir, toda quarta-feira é uma série assim, pergunte ao doutor ou papo de ginecologista. E aí, na quarta-feira, isso assim, não é quinta, não é terça, se for definido quarta, é quarta. Vai o vídeo ou vai no Instagram perguntas e respostas, ou vai stories, ou vai vídeo no feed sobre essa série e cumprir isso durante o máximo de tempo que você puder, consistência. Eu criava séries para produzir conteúdos com os meus clientes, porque eu via que dava muito certo. Então a gente tinha assim, até com o Dr. Otávio Responde. Toda segunda-feira no ar, Dr. Otávio Responde. Pessoal, sexta-feira abri a caixinha de perguntas, na segunda vai o vídeo do Dr. Otávio Responde no ar, entendeu? E aí ele publicava esse vídeo. Então criar séries é uma maneira de você criar bons conteúdos com os seus médicos e tudo mais. Então esse papo aqui foi meio de processos para produção de conteúdo, que eu vejo que isso é fundamental na hora de se fazer. Aí, pessoal, nós vamos para técnicas de conteúdo. Agora você vai ter que auxiliar o seu cliente, médico, ele vai ter que ter técnica, né, para fazer o melhor conteúdo possível. Como é que nós vamos falar sobre essas técnicas? Eu tenho assim, vai no meu YouTube, você vai encontrar no mínimo ali, ainda mais tem uma aula no YouTube que eu falo técnicas de produção de conteúdo, que é 1 hora de aula. Você vai encontrar no mínimo umas 20 técnicas diferentes, no mínimo, técnicas que eu já usei com médicos e tudo mais, que eu falo para os meus alunos colocarem em prática. O que eu peguei 4 para vocês, tá bom? Primeira dela, você tem que definir já com cada cliente quais são os elementos de autoridade dele. Tem cliente que ele tem uma formação que é fora do comum. Ele fez uma universidade, fez USP, ele fez a residência dele no Hospital das Clínicas em São Paulo, aí ele fez um fellow na Espanha, em Tóquio, aí ele voltou e fez uma outra residência, então ele tem uma formação, assim, privilegiada. Não que ele seja melhor ou pior, ele tem uma formação privilegiada. Esse é o elemento de autoridade desse cliente, então você já sabe disso. Tem outro que o elemento de autoridade dele é que ele já realizou mais de 400 rinoplastias. Então você já sabe, opa, vamos pensar em elemento de autoridade como se fosse a carteirada. Sabe quando o Vitor Jaci, é diferente o Vitor Jaci chegar para você e falar assim, olha só, vai ter um negócio que chama certificação agência de marketing médico. Se cadastre, você vai ver, vou te ensinar muita coisa, vou te certificar, vou te indicar clientes. Outra coisa é eu falar, olá, sou o Vitor Jaci, tenho mais de 3.000 alunos médicos, já tive mais de 100 clientes com agência, já ajudei muitas pessoas assim como você a começarem a agência deles de marketing médico, só que eu nunca tinha um projeto sobre isso, mas agora eu vou te ajudar com a certificação. Qual que foi o elemento de autoridade que eu coloquei aqui? Vários. 3.000 alunos, mais de 100 clientes, já ajudei pessoas a abrirem a agência. Ou seja, eu estou dando carteirada,
sem precisar me alongar, sem precisar ser desonesto e sem precisar ser, de alguma forma, antiético com essa carteirada. Não, foi uma coisa tão rápida assim, me parecia que era normal, mas na verdade estou fazendo uma construção de venda. E é assim que o seu cliente médico tem que fazer quando você for publicar o conteúdo dele, quando você for ajudar ele a produzir conteúdo. Você tem que entender quais são os elementos de autoridade desse cliente. Se é a formação, se é anos de experiência. Por exemplo, ele não fez 400 rinoplastias, mas ele é um cirurgião plástico que está há 36 anos no mercado. As pessoas valorizam. Você quer fazer uma cirurgia com um plástico que tem 1 ano de experiência ou um plástico que tem 30 anos de experiência? Você vai falar, depende, quem que é o plástico, tudo depende, mas lembra, a probabilidade é maior. Então, entenda quais são os elementos de autoridade do seu cliente, e aí eu tenho uma lista com todos esses elementos, pode ser que tenha mais, que na lista talvez não tenha todos, mas eu tenho essa lista, dentre eles, ano de experiência, o número de vezes que realizou a cirurgia, se frequenta a mídia, formação, cursos que ele já fez, instituições que ele já trabalhou, você tá entendendo? Então, eu vou inserir essa cápsula no elemento, porque eu já te mostrei como que isso é na prática. Uma coisa é eu querer vender sem elemento de autoridade, outra coisa é utilizando elemento de autoridade. Legal? Outra coisa que você vai focar muito com o seu cliente, narrativa da dor. O paciente, lembra, técnica de conteúdo para que o paciente tenha agendamento. É mais fácil o paciente falar, opa, vou agendar com esse médico, quando ele entende que o médico conhece o quê? O problema dele. Imagina que eu falo assim, vou olhar no teu olho agora, vamos pegar aqui, vou entrar aqui no chat, vou pegar o primeiro que eu vejo aqui. Vamos pegar. Viva Maria, nem sei se ela está presente agora, mas Viva Maria, vou olhar para você aqui agora. Se eu chegar e falar assim para você, Viva Maria, tá aqui o meu serviço, eu narro o meu serviço, sou médico do sono, agende agora. Você vai falar para mim, legal, agora não, Vitor. Mas se eu chegar e falar assim, Viva Maria, por um acaso, você está com dificuldade com peso, você está fazendo regime, aí você emagrece um pouco, só que aí você volta e continua um pouco fora do peso. Você tenta fazer exercício físico, você está sentindo cansado, você está sentindo isso. Aí eu começo a narrar, né? Narrar. Aí quando você chega à noite, você está praticamente acabada. Só que aí, parece que no outro dia você vai acordar bem. O que acontece? Você acorda mais cansado ainda. Viva Maria, o negócio é o seguinte, eu sou médico do sono. Na medicina do sono a gente descobriu que distúrbios, principalmente ligados a peso, a energia, estão muito relacionados com noites mal dormidas. Se você se encaixa nessa característica, geralmente a gente trabalha assim. Ou seja, eu narrei para a Vivian, Vivian, desculpa aqui, eu só dei um exemplo didático, tá? Não sei qual é a tua realidade. Eu narrei aqui a forma como o teu cliente tem que fazer conteúdo. Ele foca em sintomas e não no serviço. O conteúdo tem que ser focado mais em sintomas do que serviço. Sabe por quê? Porque é estatístico. 83% na última pesquisa que a gente fez, e aí eu falo 85% nos vídeos, dos pacientes têm problemas, igual eu dei um exemplo aqui, que não é o caso da Vivian, mas eu dei um exemplo aqui para pegar qualquer um. A pessoa tem um problema, só que ela nem sabe o que aquele médico pode resolver, o que é o que está causando aquilo lá. Então quando a gente educa, lembra, nível de consciência, eu quero levar um paciente do nível A para o nível B, para depois do nível C, até chegar no nível que ele fala, eu quero agendar com esse médico. Eu preciso educar, certo? E aí eu vou educar falando o quê? Sintomas, narrativa da dor. E aí junto com a narrativa da dor, existe uma outra técnica que você tem que treinar o seu doutor ali, o seu cliente, que chama técnica dentro de casa. É descrever essa dor como se esse médico estivesse dentro de casa. Eu tive um case de um aluno, esse daí não foi cliente, foi aluno, que ele era genial. Ele era pediatra. Ao invés dele ficar gravando vídeo assim, igual todo pediatra faz, pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre a puericultura, vou falar sobre isso, falar sobre aquilo, no banheiro e começa a fazer birra. E aí ela se tranca, você tem que ir lá conversar, aí você até, talvez é mais rude com ela, e ela se tranca, ela faz isso e aquilo. Pessoal, isso pode ser por conta disso, daquilo. Aí as mães começavam a mandar para ele, doutor, você não acredita, meu filho, faz 2 semanas que ele tá com essa mania de se trancar no banheiro, eu acho que ele tem isso aí, doutor. Eu acho que ele tá parecido com...
Ou seja, ele descreveu como se estivesse dentro da casa da pessoa o que está se passando na vida dela. Psiquiatria, isso dá muito certo. Pediatria, ginecologia, não, dá muito certo. Inclusive para dermato e plástica. Por quê? Porque você vai descrever como que essa pessoa está se sentindo em relação ao corpo. Você está entendendo? Isso é uma técnica de conteúdo. É esse tipo de conteúdo que vai fazer você se diferenciar como prestador de serviço e o seu cliente se diferenciar também do que aquele que só faz a questão protocolar da coisa. Que vai lá e escreve sobre uma patologia, que vai lá e escreve sobre um tratamento. Não, é esse tipo de conexão que o paciente quer. Você entendeu? E por fim, linguagem. Isso daqui é a coisa mais óbvia, que todo mundo vai falar. Médico fala para médico. E é o que acontece, por mais que eles tentem. Por quê? Ontem você já viu que a maioria convive com médico, que geralmente tem ali na família outros médicos, que convive, que está dentro do ambiente. Então, é o dia a dia dele. Como é o teu dia a dia falar de marketing, entendeu? Não tem problema isso. Que a dama passou ali na cama do paciente e virou para os alunos. Falou, o caso dele é assim, assim, assim. E aí ele teve uma dor que radia disso para isso, e por conta disso, tal, e fez toda a explicação. E saiu. E aí, esse paciente chamou um acadêmico e perguntou, por favor, ela falou que sai daqui, vem pra cá. É óbvio. E isso é um exemplo que eu estou dando para você do mais óbvio possível, porque isso poderia acontecer, por exemplo, quando o médico chega e fala, ele teve uma síndrome, tal, e essa síndrome, esse paciente poderia ter chamado o acadêmico e falado, olha, eu queria entender o que eu tenho. O que é síndrome? Você entendeu? Quando você for fazer conteúdo, quando você for fazer, você já vai ter essa percepção, mas quando o seu cliente for gravar, for falar, você vai ter que começar a questionar pontos que você não entende. E aí você vai precisar ter uma relação sincera com ele. De falar, doutor, isso aqui eu não estou entendendo. Você falou de uma síndrome, mas eu não estou entendendo. O que é isso? Doutor, eu não estou entendendo essa palavra que você utilizou, esse exemplo aqui. E aí vocês vão ter que mudar por quê? Porque o médico já não faz mais conteúdo para médico, ele tem que fazer para paciente. E aí a linguagem é fundamental nesse processo. Só que ele nunca vai ter essa percepção. Porque por mais que ele fale, não, isso eu já sei, eu vou falar de qualquer jeito, ainda é difícil para ele. É lógico que ao longo do tempo eu tenho alunos que já estão, eu tenho alunos, até médicos que não são alunos que eu sigo, que já sabem, já dão exemplos do dia a dia, que falam uma linguagem tão leve, que qualquer leigo entenderia cardiopatias, por exemplo. Entendeu? Mas, na sua maioria, ainda mais quem está começando nessa área, tomar cuidado com a linguagem é fundamental. E por isso que eu sempre falei, cliente médico com agência tem que haver uma questão de respeito. Ele nunca tem que estar acima de você. Eu nunca deixei meus clientes estarem acima de mim. E estar acima, o que significa? Significa que se eu não tiver abertura para falar que isso daqui não está entendível, ele está acima de mim. Por isso que eu tenho que causar, lembra quando eu te falei que a relação tem que ser desde o começo estabelecida, uma relação de respeito? Ele não está contratando um serviçal, está contratando alguém que quer fazer ele crescer e que quer crescer também. E ele vai entender isso aí. Mas se for as regras colocadas no começo. E aí você tem que ter liberdade para, de alguma forma, conduzir ele para uma linguagem mais fácil. Porque se ele só falar termos técnicos, as pessoas não vão entender. Já teve vídeos de médicos brilhantes tecnicamente. E olha só uma coisa que eu aprendi com a vivência. Quanto mais brilhante esse médico for tecnicamente, aquele que recebe prêmios, que ele é, assim, entre aspas, desculpa o palavreado aqui, mas nós somos amigos já. O fodão da área, dando uma palestra para uma farmacêutica em um congresso para muito reumatologista e ortopedista em Campinas. E me perguntaram o que eu achava do Drauzio Varella. Eu falei assim, ó, nem é tão bom infectologista, mas o Drauzio Varella nem é tão bom assim, mas ele tem uma coisa que o torna especial. Ele não é mais um médico, simplesmente, ele é um comunicador. Ele sabe pegar um assunto complicado ali de medicina, um assunto difícil de engolir, para o leigo, e ele sabe quebrar aquilo ali para parecer uma coisa tão natural. E é isso que o teu cliente tem que ter também. Então sempre se coloca de lado a lado para ter esse tipo de entendimento com o seu cliente médico, tá bom? E aí é o seguinte, eu já te falei de tudo isso. Gente, essa aula aqui de conteúdo deveria ter no mínimo umas 20 horas, vai ter na certificação, mas aqui, assim, eu tô tentando, passei de 1h30 aqui falando, 1h40 quase. No começo da aula, lembra que o Gustavo falou que a dificuldade é criar o desejo nos pacientes? Por quê? Porque cada dia fala de um conteúdo, é difícil. O que eu entendi que eu fazia com os meus clientes? Lembra que a gente definiu os serviços base numa reunião, os 3 ou 5 principais serviços que nós vamos trabalhar? Eu defini o cronograma de conteúdo agora baseado nessa definição.
Então toda semana a gente focava em um serviço só. Ah, mas eu quero falar... Doutor, você quer, tudo bem, você que manda no final. Mas o que eu sugiro é, essa semana a gente vai focar só nisso, porque a gente vai criar desejo, vai criar consciência na audiência, vai pegar ela do ponto A e levar ela até o ponto B. Para isso, no dia a dia eu vou ficar martelando aquele tema. Segunda-feira, nós vamos utilizar a técnica dentro de casa, seja no Stories ou no Feed. Eu não vou falar de tratamento, eu não vou falar do meu serviço, eu não vou falar nada disso. Eu vou simplesmente expor o problema como se eu estivesse dentro da casa do paciente. Fazer a narrativa da dor também. Na segunda, para ele entender, opa, esse problema eu tenho. Terça-feira, aí eu já vou falar sobre o problema em si. Uma coisa é eu falar os sintomas, a outra é eu chegar e falar, tá, lembra que ontem eu te falei sobre os sintomas de gente que vai em festas que não consegue mais comer, tomar refrigerante numa festa, não consegue comer um salgado porque tem uma sensação de azia, aquela sensação de queimação. Gente, hoje eu vou falar para vocês sobre o problema. Isso se trata de azia, isso se trata de... E aí? Entendeu? Por exemplo, um endocrinologista que quisesse falar sobre emagrecimento, ele não ia falar sobre o serviço dele já, mas ele ia começar a falar no primeiro dia a técnica dentro de casa para depois falar sobre emagrecimento. Um gastroenterologista, que é o da azia, faria dessa maneira. Chegou na quarta-feira, meu cliente, aí sim eu vou publicar ou no Stories, ou no IGTV, ou no Feed, tá? Eu vou falar sobre a solução. Por quê? Porque na segunda eu já falei dos sintomas, na terça o que era, aí sim eu vou apresentar um serviço. Vou contar um pouco sobre como é realizado, o que é indicado e tudo mais. Chegou na quinta, eu vou tirar dúvidas que as pessoas tiveram. Porque assim, por mais que eu falei o serviço, falei agora, eu enchi minha audiência de dúvida. Começar a tirar dúvida, caixinha de pergunta, vou publicar 5 principais dúvidas, aí eu vou pro feed, 5 principais dúvidas sobre tal, e publico. Chegou na quinta, lembra que eu criei um banco de histórias desse médico? Se tiver foto, melhor ainda. TBT na quinta-feira, vamos trabalhar um pouquinho a história da vida dele, a autoridade. E chegou na sexta-feira, mais perguntas e respostas sobre aquele tema. Aí chegava na outra semana, a gente voltava o ciclo, só que com pensando em um tratamento diferente, porque a gente já tinha definido. Tá bom? Dessa maneira aqui, eu espero que eu tenha ajudado vocês, de verdade, a ter mais clareza sobre como gerir ali a criação de conteúdo para um médico e tudo mais. E aí, pessoal, mais uma vez, chegamos quase no final da aula, ainda quero falar algumas coisas importantes para vocês. Qual o posicionamento pessoal? Se você já tem um cliente, qual o posicionamento pessoal que você vai criar dele? Se não tem, lembra de um médico que você conhece, tenta fazer esses exercícios. Qual o posicionamento estratégico que você vai criar, de acordo com a aula que eu dei? Quais são os processos de conteúdo que você já coloca em prática e você vai passar a colocar em prática? Como você vai produzir esses conteúdos? Tudo isso a gente conversou hoje. Quais são as técnicas de conteúdo que você vai utilizar com eles? E qual será o cronograma de postagem semanal, igual eu te mostrei, segunda tal coisa, terça tal coisa. Quando você já tem isso, você pode ter certeza, você está em outro nível. Você está em outro nível. Uma coisa é um médico contratar uma agência que, terça-feira eu vou falar sobre isso, na outra semana sobre aquilo, vou produzir na hora. Outra coisa é contratar uma agência que chega para ele e fala, aqui eu tenho... Doutor, eu te respeito muito, me respeito por outro lado, eu tenho um jeito de trabalhar. Na segunda-feira nós vamos abordar isso aqui por conta disso. Porque isso vai te ajudar a chegar lá. Na terça isso, porque vai te... Ele vai falar, caramba, eu nunca fui tão bem tratado, nunca tive um sujeito tão competente do meu lado. E aí agora, como fazer o design, como fazer o texto, desenvolver isso aí, você já sabe de letra. Do mais, a gente tem, mais uma vez, jabazinha, certificação agência de marketing médico, que vai te ensinar muito disso. Nós vamos criar uma comunidade incrível sobre o tema. E ó, hoje foi nossa aula de técnicas de conteúdos que geram pacientes. Em quase 2 horas eu tentei te falar muito do que eu sei. Lógico que não é tudo, mas muito do que eu sei para te ajudar. Tá bom? Espero que, mais uma vez, eu só estou aqui com um intuito, que de alguma forma isso vale a pena para você. Valeu a pena teu tempo? Valeu a pena estar aqui? Se valeu a pena, te espero amanhã para a gente falar de mídias sociais. Como trabalhar geralmente mídias sociais, diferença de uma para outra, o que abordar, o que não abordar. Mais uma vez, ligada com a minha... Se a gente fizer ele conseguir resultados extraordinários, sujeito que tanto merece, que tanto estudou, quanto se doa, e além de tudo, ajuda pessoas a resolverem problemas. A medicina é linda, gente.
Se a gente ajudar esse pessoal, no final a gente vai ganhar muito, porque a gente vai ser mais respeitado, mais valorizado, eles vão indicar. Tem um mercado gigante, é 500 mil de médicos esperando por você, eles estão esperando essa oportunidade para você, você vai agarrar essa oportunidade, tá bom? E eu tenho certeza que você vai agarrar, porque você vai estar muito mais preparado que todo mundo. Considerações finais antes de eu ir ali para o chat, tá bom? Vou enviar tudo no domingo para vocês no final da penúltima aula. A partir da próxima segunda-feira vou abrir a possibilidade para a primeira turma, né, da certificação agência de marketing médico, que é muito mais do que um curso. Vai ter um curso completo de tudo isso que eu estou falando, de todas aquelas aulas que foi praticamente a introdução, vai ter um curso completo, mais a fundo sobre as regras, mais a fundo de como eu produzo conteúdo. Vou pegar meu computador, quando eu vou produzir uma campanha para um médico, clica aqui, faz assim, vou ensinar marketing digital, vai ter tudo isso? Vai. Mas não é isso que eu quero. Eu quero, depois que vocês assistirem a certificação, vai prestar ali o teste, e geralmente você vai passar, porque não é possível, né? Vai estar na certificação. Quando você tiver a certificação, você vai poder utilizar lá, tem a certificação Vitor Jaci. Para muito médico isso vai ser interessante, porque muito médico já me conhece. Você vai poder apresentar, falar, não, eu sou uma agência certificada. Mas o principal, toda vez que tiver, e tem todos os dias da minha vida um médico que chega, me indica uma agência aqui no Espírito Santo, me indica uma agência aqui em Campinas. Tá aqui, ó, essa daqui é a agência certificada que eu tenho na sua região. Tá aqui o contato. Boa sorte, e eu não vou ganhar nada com essa transação comercial. É isso que eu quero criar e mais além. Na certificação nós vamos criar uma comunidade, eu já tenho muitos donos de agência de marketing médico que vocês vão conhecer ao longo do tempo, que essa comunidade, esses donos de agência vão explicar como é que eles começaram, em qual regime que eles estão enquadrados, como é que eles chegam em clientes médicos, como é que eles lidam com esses clientes, o que está dando resultado, o que não dá, e aí depois você já vai começar a ter os seus clientes, você vai começar a compartilhar ali também, e aí essa comunidade não vai ter fim, e no final você vai aprender muito com a experiência de outros, eu vou aprender muito com a experiência deles e com a sua, e todo mundo vai ganhar com esse nosso ecossistema. Do mais, vamos para as perguntas finais aqui, porque eu sei que é isso que também vocês querem. E só mais uma vez aqui, de tanto que eu gostei. Ah, legal. Legal, legal, legal. Vamos para as perguntas finais. Vou ler o chat aqui. Eu vi que já estamos há quase 2 horas. Vocês estão muito guerreiros de ficarem aqui até o final. Tá? E vamos lá, pessoal. Vou responder 2 perguntas, vai? Quem quer mandar aqui umas 2 perguntinhas? E aliás, gostaram da aula? Sinceridade. Se acharam que foi uma perda de tempo, também pode falar, tá bom? Gostaram da aula? A Vivian perguntando se eu respondo direct. Eu respondo, Vivian. Mais uma vez, o que eu não faço é ficar dando consultoria, porque assim, chega muito direct pra mim. Eu tenho uma média, hoje, entre 40 e 50 directs todos os dias. Entendeu? Não dá pra... Fora os de médico ali, mas pergunta, se me fizer... Teve muita gente aqui que já perguntou, pode ter certeza que eu respondo sim. Tá bom? Todos os posts do médico. Não, Felipe, eu não patrocino todos os posts dele, não. Geralmente a gente entende aqueles posts que mais tem engajamento. A gente tem ali os patrocínios só para engajamento, que é uma verba... Por exemplo, se eu tiver 100 reais de verba por mês, é um exemplo, tá? Tem médico que tem 2 mil, 3 mil, 10 mil. Se eu tenho 100 reais, 20 ou 30% dessa verba vai para esses posts que geram engajamento. A gente pega uma verba também para posts que geram seguidores. A gente vê que, opa, esse tipo de post aqui, e até na certificação eu vou falar, o tipo de post que gera engajamento, o tipo de post que gera seguidor e o tipo de post que gera agendamento. A gente divide essa verba nesses 3 principais. Por quê? Porque um perfil precisa ter engajamento. Não adianta eu só ter seguidor e não engajar. Quanto mais eu gerar engajamento, mais o algoritmo vai entregar. Mas ele precisa ter seguidores também, para que tenha novas pessoas para no final comprar. Então eu dividi a verba, lógico que a gente alocava cada hora um pouquinho mais, uma verba para cá, uma verba para lá, mas não eram todos os posts que eram patrocinados não, tá? Era estrategicamente 2, 3 posts para isso, 2, 3 posts para isso, 2, 3 posts para aquilo, tá bom? A Vivian falou, né, consultoria não, eu sei, viu? Eu só tô explicando assim, porque já teve gente assim, de me mandar 27 mil perguntas como se fosse contratar uma consultoria. Eu falo, caramba, cara, mas pode ficar tranquilo. Olha só, Michele, legal. Quando é uma clínica, como trabalhar vários conteúdos? Eu já fiz isso, tá? Em algumas clínicas. Por exemplo, uma clínica de ortopedia. Tem 27 médicos, mas são só ortopedistas. Tem clínicas já que são de multiespecialidades. O que eu gostava de fazer, que eu via que tinha mais engajamento. Se eu chegasse ali no feed e publicasse assim, hoje nós vamos falar sobre parto humanizado. Aí no outro dia chegasse, hoje nós vamos falar sobre
uma cardiopatia. Aí o cardiologista falava isso, enquanto a gineco falava do parto humanizado. Hoje nós vamos falar sobre síndrome do túnel do carpo, um ortopedista. Não tinha engajamento nenhum, as pessoas, lembram, tem que criar desejo, tem que criar consciência nelas. Eu fazia a mesma coisa que eu te falei com o médico, só que a gente criava séries. Então assim, ó, essa semana vai ser uma série falando sobre doenças da infância. Então tinha um pediatra que falava, aí tinha um ortopedista que dava a visão dele, se fosse fazer um post falando sobre doenças comuns ali, ortopédicas e tudo mais. Legal. Aí no outro dia a gente falava sobre reprodução. A gente via pontos que se interligavam entre especialidades para criar essa consciência nas pessoas. Então trabalhava desse jeito ao invés de ser randômico, tá bom? Vou pegar mais uma aqui. Trabalho em uma UPA e estou entrevistando alguns médicos para entender a dores. Você acha uma ideia válida? Olha só, Fabrício, depende da UPA que você trabalha, lógico, mas e na média? Médico que trabalha em UPA, ele tem uma consciência diferente de médico que contrata agência, tá? Geralmente, não estou falando que é assim, geralmente. Médico que trabalha em UPA geralmente está em começo de carreira, está ali literalmente matando o cachorro a grito, porque quem tem o consultório, o público que vai te contratar e vai te pagar bem, é um público que tem consultório próprio. Esse cara não quer pegar plantão em UPA. Ele não quer pegar um plantão de clínica na UPA que paga para ele R$900, ele atende 87 pacientes, as pessoas ameaçando ele de morte, ele ganha R$9 por paciente, depois descontados os impostos, trabalhando... É uma outra mentalidade. E o que eu entendi? Médico de serviço público geralmente tem uma mentalidade diferente do médico que vai contratar, que compra os meus cursos e tal. Então é muito... Eu acho que você tem que conhecer, entrevista, fala com eles e tudo mais, mas saiba que assim, não é aquela realidade na qual você vai encontrar clientes. Na maioria dos casos, tá bom? É lógico que tem médico que... Uma grande dificuldade que eles têm aqui, mais uma dica para vocês. Ele tem um emprego fixo dele, que é na UBA, por exemplo, mas e ele não vai largar, porque aquele emprego paga para ele R$900 por semana, é uma vez só por semana, por mais que ele tenha consultório. Mas a maioria dos casos não. Não é o tipo de mentalidade médico que você vai encontrar na UPA, entendeu? Que vai contratar serviços de marketing. Pode ser que tenha, mas não é o tipo. Legal? Você está falando que seu primo trabalha em UPA, é porque a gente entende perfil, sabe? Eu já conheci muitos médicos, e não é que um é melhor que o outro, eles são muito bons também tecnicamente, mas o perfil, a visão comercial, a visão que eles enxergam o marketing, a visão como eles enxergam o negócio é diferente. Em uma semana, 2 vezes. De paciente ter fila assim, ainda mais ela era UPA de cirurgia na segunda de manhã, ter fila de 30, 40 pacientes para ser atendido, e aí tinha um sujeito que a mãe estava quase morrendo ali, mas que não foi triado da maneira correta, que era a prioridade, e aí ela, por não dar prioridade para essa mãe, se ameaçada. Então, assim, é meio complicado. Mas, assim, faça a entrevista. Quanto mais médico você conversar, vai ser melhor para você. E que bom que você tem o teu primo, que bom que você vai poder bater esse papo. Tá certo? Olha só o Gustavo falando que tem um funil quinzenalmente. Gustavo, muito bom. Se você até puder falar pra gente aqui depois, amanhã escrever alguma coisa assim, vai ser muito bom mesmo. Aqui o Leandro falando que fez, os amigos. É isso mesmo, Leandro. Fazer pesquisa com o público é a melhor coisa. Lembra que eu fiz uma pesquisa com vocês? Eu tenho mais de 300 respostas que vocês deram pra mim sobre quem é o perfil de vocês. Eu sei que a maioria aqui não me conhecia, porque eu fiz uma campanha ativa, né, para captar lead. Quando eu digo maioria, 63, se eu não me engano, por cento não me conhecia. Eu sei que a maioria de vocês ou tem agência ou trabalha em uma, depois o segundo público é de freelancer, depois um público menor é um público que não entende nada, nunca trabalhou com marketing digital, então eu vou ter que na certificação ensinar marketing digital também. Coisa que assim, imagina, eu vou ligar aqui para você, Gustavo, ali o Edwards, vou te ensinar coisa e vou olhar, poxa, isso aí é básico, eu sei. Tá, mas é isso que gera resultado, mas o meu público aqui tem muita gente que não entende, então tem que fazer. Mas que bom que você teve essa percepção. Juscelino, devo começar pelos médicos que eu já conheço? Com certeza, Juscelino. Eu acho que você tem que ter um ou dois bons cases, porque é muito mais fácil depois você ter cliente. Tá bom? Se você já tem gente que você pode bater na porta, e a partir dessas aulas aqui, se eu te ajudei um pouquinho a te dar uns insights e tudo mais, já é um bom começo, tá? Já vai te ajudar bastante, tá bom? E vamos ver, pegar mais um aqui.
Pegar mais uma pesquisa. Ainda mais ele falou médico de confiança. Muito bom, é isso aí. Eu pessoalmente não gostava, segundo a sua experiência. O que você achava disso? É que eu acho que ele não deve estar perguntando para mim. Né? Isso aqui. Ah, tá. Ele perguntou, não sei se foi para mim que o Iandro perguntou. Não, Ruian, desculpa, eu não sei falar o seu nome aqui direito, mas perguntou se chamar o paciente de cliente tinha um problema. Eu não gosto que faz isso não, até o meu cliente médico, se ele faz isso no vídeo, uma coisa, eu já corto ele. Não chamar paciente de cliente, porque o paciente no final, ele não pode perceber que aquilo é uma comunicação comercial, você entendeu? Ah, que médico bonzinho, legal, legal e tudo mais, chamando ele de paciente, com essa nomenclatura, para ele não entender que tem uma questão comercial por trás, ou pelo menos não ficar escrachado aquilo. Por exemplo, eu estou chamando vocês de pessoal, não estou chamando vocês aqui de cliente. Então, os clientes, já eu vou apresentar a certificação de marketing médico, vocês já vão começar a me ver com outros olhos. Né? Então é interessante você tirar um pouco dessa questão comercial. Tá bom? Do mais, eu acho que é isso aí. Isso aí que a gente conversou. Espero vocês amanhã, pessoal. Vocês estão bem engajados. Muito obrigado mais uma vez pelo tempo. Eu esqueci a última coisa. Tem gente que está aqui pela primeira vez, tem gente que já está fazendo essa historinha já há algum tempo. Quer ganhar? Não é que você vai ganhar, a gente vai escolher. 2 cursos plano B da medicina, um curso que hoje custa R$ 897, que ensina a lançar curso online, ensina a lançar infoproduto, ensina médicos a lançar infoproduto. Quer ganhar esse curso para você talvez lançar um infoproduto teu ou lançar algum médico que você já conhece, porque aí você vai ser sócio dele, e como eu falei na primeira aula, modelos de negócio, faz o seguinte, tira um print disso aqui que a gente está falando, você tira um print, ó, Vitor Jaci, vou até fazer uma pose aqui. Tira um print do Vitor Jaci, escreve uma frase que fala o que você aprendeu, como que mudou sua cabeça, uma sacada, qualquer coisa que seja interessante. No print, você escreve essa frase e me marca no Instagram. Você publica no seu Instagram, nos stories, tá? Você publica nos stories. Então vamos lá, vamos pegar. Tira o print, escreve a frase, marca Vitor Jaci e publica no stories. As 2 melhores frases, na próxima semana, depois que terminar, na verdade, a inscrição da certificação, eu vou no Instagram e vou falar, esses 2 ganharam, por favor, me envie o seu e-mail para eu te enviar esse curso. Nós vamos escolher 2 para presentear. Aqui é um prêmio, né? Para presentear 2 planos B da medicina, tá bom? E do mais, assim, qualquer dúvida, eu falei alguma coisa também que você não gostou, vai no meu Instagram, @VitorJaci, me dá uma prensa, me dá uma pergunta, faz qualquer coisa, tá bom? Que eu vou te ajudar. O Dr. Marta perguntou se eu vou sortear 2 por dia. Não é. Eu já tô com um banco com mais de 200 prints. Eu e minha equipe, nós vamos escolher aqueles 2 que a gente mais gostou. E é esse o objetivo mesmo, não quer dizer que é o melhor. É aquilo que eu falei, poxa, eu gostei desse jeito que ele falou. Me tocou, sabe? Fiquei emocionado. No final da história, os 2 que a gente mais gostar, a gente vai entrar em contato. Então essa é a regra, não é 2 por dia não. São os 2 que a gente mais gostar no final, tá bom? A frase, Felipe, é uma frase, por exemplo, o que você aprendeu nessa aula, como isso te tocou, que insight que você teve, qualquer coisa assim, que de alguma forma... Por exemplo, já teve gente que me printou e colocou assim, nossa, eu nunca descobri que o marketing médico era praticamente uma especialidade médica à parte. Como o Vitor já se adida, coisas do tipo, você entendeu? Coisa que faz sentido para você. No final a gente vê lá. E do mais, vão lá no meu Instagram, espero vocês e nas próximas aulas até falo mais um pouco sobre certificação agência de marketing médico. E de verdade, vai ajudar muita gente. Tá bom? Vai ajudar, nós vamos criar um ecossistema muito bacana aqui. Mas até amanhã, vocês estão cansados de ouvir minha voz, eu sei que eu já estou até perdendo a voz, eu vou dar uma palestra amanhã às 10 da manhã para uma universidade. Palestra nessa pandemia online, então tem que segurar o gogó aqui, tá certo? Até a próxima aula aqui da nossa semana Agência de Marketing Médico. Conto com vocês, meu muito obrigado. Vocês são ponta firme.